é o que eu queria trabalhar no concreto, e o caminho que me deram foi entrar como ajudante de pátio. A porta de entrada. A porta de entrada. Como de muitos. Eu não vou citar nomes, mas eu conheci concreteiras nesses períodos que chegava e ajustava o traço pelo valor de venda. Vendi mal para uma obra. Tira 30 quilos de cimento. E aprendi com um chefe, e gosto muito dessa fala dele, que 0% de resultado abaixo é antieconômico. Concordo com você. Parece até que seu chefe era esse daí. Não, mas a gente vem de uma escola parecida. Fala, engenheiro! Bom dia! Bem-vindo a mais um episódio do nosso FVF Cast. Toda terça-feira, às 6h57 da manhã. No YouTube e Spotify. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus, e hoje a gente vai entrevistar o Jean Souto. Convidado especial aqui. Que eu queria dizer que eu conheço o Jean há algum tempo anos. já, né? Exatamente. Deixa eu lembrar de onde eu conheço o Jean. 2012. Fizemos uma viagem técnica em 2012 e foi para Nova York. Nós fomos conhecer a construção das novas Torres Gêmeas. Foi um projeto bonito e a gente acabou indo numa caravana técnica. Foi quando eu conheci o Jean. Eu estava numa empresa, ele em outra, e nos conhecemos nessa viagem. E desde então a gente vem aí se encontrando em episódios do mercado, e a gente vem trocando ideias, e aqui hoje a gente vai trazê-lo para conversar um pouquinho sobre os seus livros, né? E ele tem 2 livros, né? Concreto Sem Dúvidas. Volume 1 e volume 2. Volume 1 e volume 2, com um bom trocadilho, que não é sem de sem nada, mas sem de várias dúvidas. Sem de várias dúvidas, é um belo trocadilho, exatamente. E aí eu queria apresentar um pouquinho do Jean, né? O currículo do Jean. Jean é doutorado e mestre em engenharia, especializado em gestão e concreteiro há mais de 25 anos. Cara jovem, né? Está há pouco tempo nesse negócio. Atuou em todas as regiões do país, então conhece muito sobre material, sobre mercado, sobre produto. Fala bastante da parte comercial também nos livros, tem ênfase comercial nos livros. Divide sua rotina profissional entre palestras, aulas, produções literárias, e tem um cargo de diretor técnico do grupo Concrebase, né, uma concreteira com atuação no estado de São Paulo. Um currículo sensacional. Eu acho que a gente tem que, sem delongas, chamar o nosso convidado, não é? Com certeza. É isso aí, gente. Agora, começando com o nosso entrevistado de hoje, né? O Jean Souto. Trouxe já o livro dele aí. O livro está na mão. Como eu disse aí, Concreto Sem Dúvidas. Esse é o volume 1? Esse é o volume 1, lançado no ano passado, e a segunda edição já esse ano. Primeiro, muito obrigado por você ter vindo. É uma honra receber você aqui. Como eu disse, a gente se conhece há um pouco tempo. Não convivemos muito, mas nos conhecemos há algum tempo. Então, sim, é um prazer te recebê-lo aqui. Eu agradeço. E espero que seja um bate-papo que acrescente para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que será um bate-papo sensacional, né, Matheus? Sim, com certeza. E eu uso as palavras do Vinícius aí. Obrigado também. Isso aí. E eu gostei da entrada de vocês. Vou falar, eu sou o Jean. Isso aí. E ele é o Jean. Exatamente. Muito bom, Jean. A gente tem uma praxe aqui, adota uma sistemática de fazer um roteiro, né? A gente até te manda para a gente não se perder, para a gente ter... A gente gosta de falar algumas coisas fora do roteiro. E aí a gente já vai te lançar a primeira pergunta que não está no roteiro. Manda lá. Tá bom? Jean, eu que te conheço, o Matheus conhece, né? Muitas pessoas também te conhecem, mas algumas que nos acompanham talvez não te conheçam. Acho que era importante você se apresentar, porque eu fiz um resumo do seu currículo, da sua carreira, e a gente gostaria de saber, a gente sempre faz essa pergunta para quem vem aqui. Fala um pouco de você, da sua história, da sua trajetória. Eu conheço um pouco dela, né? A gente teve esse bate-papo lá em Nova York sobre isso, né? De onde você veio, que você vinha do Centro-Oeste, trabalhou em várias concreteiras, trabalhou várias grandes, né? Então eu lembro desses episódios, mas é uma coisa que só eu sei. Então, se você puder
Fala um pouco disso, da sua carreira, da sua trajetória até o momento atual, e que momento é esse que você está hoje? Perfeito. Com 2 livros lançados, essa experiência toda colocada aqui, que a gente sabe do que está escrito aí. Então, se você puder falar, se apresentar aí melhor para o Vamos lá. nosso público. 25 anos de concreto, então me considero de início como concreteiro. Sou concreteiro raiz, aquele concreteiro da época ainda que não tinha muitas regras no dia a dia. Comecei a saber o horário que ia começar o dia, mas não sabia o horário que ia terminar. Chuva, sol, do jeito que estava, trabalhava. E eu comecei no concreto como ajudante de pátio. E depois ajudante de bomba. Então, para quem é do setor concreteiro, vai se identificando. Passei para o laboratório, auxiliar de laboratório, balanceiro, até chegar em gerente de uma filial. Nesse período foram em torno de 5, 6 anos. Eu já fazia faculdade e estava como ajudante de pátio porque é o que eu queria trabalhar no concreto, e o caminho que me deram foi entrar como ajudante de pátio. A porta de entrada. A porta de entrada, como de muitos. De muitos, né? A gente exatamente. encontra no nosso setor, a gente encontra muito diretor de companhia que começou como motorista de caminhão, começou como estagiário num laboratório e conseguiu se destacar. Então, a parte do concreto foi bem louco o negócio, porque eu, como ajudante de pátio, eu vi um gerente técnico que estava conosco em Nova York, que era o Pedrinho. Pedrinho. E o Pedrinho trabalhando, eu olhei assim e falei, cara, eu quero ser aquele sujeito. E na viagem para Nova York, eu falei para ele isso no avião, a gente indo para lá. Eu falei, Pedrinho, você não deve lembrar de mim. Mas você foi o cara que me inspirou a chegar onde eu estou hoje. Porque o dia que eu te vi trabalhando, que você tinha o traço do Brasil inteiro na tua mão, na sua companhia, eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero chegar numa filial, mexer no concreto, ir para outra filial, ajustar o concreto da outra filial, sem saber a bucha que é, né? Sem saber toda a responsabilidade. Eu achei bonito aqui. Não é só misturar. Não é só misturar, e também não é... Mesmo que você faça tudo certo, tem todas as variáveis que vêm depois, Claro. né? E daí eu falei pro Pedrinho e falei, cara, um dia eu vou estar sentado na tua cadeira. Isso eu falei para ele, lá atrás. E defini toda a minha parte de estudo, toda a minha carreira em cima disso. Então, termina a graduação, fiz uma pós em gestão de laboratório, ninguém faz essa pós, porque é muito específica, e eu fiz junto com farmacêuticos, da área da construção era só eu. Então, fiz uma especialização em gestão de laboratórios e trabalhos técnicos, depois veio o mestrado, doutorado. Agora, para ver como o mercado mudou, né? Antes a preocupação do concreteiro era apenas a engenharia, hoje tem muito da parte jurídica. Estou nesse momento fazendo direito. Estou cursando direito, porque é algo que está se misturando muito hoje. O engenheiro conhece de direito tanto quanto o próprio advogado, porque tudo hoje tem uma consequência. Sim. Então, a minha carreira começa dessa forma, e toda a parte de formação vem em função disso. Em paralelo, minha esposa está comigo há 30 anos, ela viu acontecer tudo isso. Há 2 anos e 9 meses nasceu o nosso filho, meu primeiro filho. E aí mudam muito a cabeça, e é onde eu chego no momento atual. Eu tenho uma visão diferente hoje, eu tenho uma visão totalmente mais tranquila com relação ao mercado, com relação a pessoas, com relação a tudo, porque quem está me ensinando é uma pessoinha de 2 anos e 9 meses. É louco isso. Você passa a tua vida inteira, toca a tua carreira de um jeito, quando nasce teu filho, você fala, cara, eu posso ser melhor. Então, isso tem mudado muito como pessoa a chegada do filho. E falando sobre as concreteiras, né? Eu passei por 6 concreteiras. Eu tinha uma inveja das pessoas que falavam, fulano da concreteira tal, e o cara tá 30 anos. Fulano da concreteira X, o cara tá 20 anos lá. E eu não tinha essa identidade. Então eu passei por várias grandes companhias. Polimix, Supermix, Ciplan, Supremo no Sul.
Na Ciplan e na Suprema eu tive a oportunidade de trabalhar junto do Cimento também. Só que quando eu cheguei no Grupo Base, e até a vinda para o Grupo Base foi interessante. Me chamaram, a Real Mix, também trabalhei em Goiânia, me chamaram para 2 empresas. Eu queria vir para São Paulo. Eu desisti de ficar na Real Mix. Quando finalizou o contrato, eu falei, não, eu quero ir para São Paulo. Por que São Paulo? Todos os grandes estão aqui. E eu queria estar perto dos ídolos. Uhum. Eu tenho uma história interessante, depois posso ter contado para o Lelê. E eu queria estar perto dessas pessoas, então eu cismei, eu tenho que estar em São Paulo. E daí tive 2 convites. Um para ocupar a cadeira do Pedrinho, quando ele se aposentou. Foi recente. Foi recente. Quando você estava vindo. Quando eu estava vindo. E daí eu olhei e falei, cara, seria fechar o ciclo perfeito. Isso eu falei pro próprio Você tinha Leite. falado para ele que queria a cadeira dele, A hora que você ele ia liberou, chegar lá, não que você queria. Exatamente. Né? Querer é uma coisa, você queria estar na cadeira eu queria dele. estar num nível, queria ser o Pedrinho em outro lugar. Claro. Mas de repente eu tive a oportunidade de ser o Pedrinho na casa do Pedrinho. Acabamos não acertando. E a Concrebase foi uma grata surpresa. Eu já conhecia a empresa pelo tamanho dela. Não conhecia pessoalmente os donos. Mas foi um casamento que vem dando certo. E trabalhar com o Edson Pecchio, trabalhar com o Romiyoshi, trabalhar com as 2 famílias Pecchio e Sasaki é muito bom. Mudamos muito a cultura da companhia, não pela minha chegada, mas ajudei a construir uma nova cultura. E é uma companhia extremamente ousada, uma companhia que olha muito para o futuro, não tem medo de investir. E eu tive a oportunidade de chegar no momento de quando eu fechei para agora, a gente quase dobrou de tamanho já com o Concreteiro, em 3 anos e meio. Eles eram muito fortes mais no interior, Mais já no estão interior. em São Paulo, já entraram. Então, é uma empresa fantástica. E hoje eu me vejo como diretor de uma grande companhia. Meu filho me ensinando a ser uma pessoa melhor. E quem lucra com isso, acho que são todos que estão próximos. Desde os amigos, família e o próprio Pecchio. Que eu estou uma pessoa mais tranquila, ele não tem que lidar com uma pessoa tão chata como eu era, talvez no passado. Eu vou te lembrar de um episódio, vou tentar te recordar desse episódio aí, quando você veio para a Concrebase. Você mandou uma mensagem para mim no meu LinkedIn. Perfeito. Você recorda? Recordo. Tá bom. Você perguntou, tudo bem com você e tal, não sei o quê? Cara, eu queria saber se você pode me falar alguma coisa da Concrebase. Lembra? Lembro. Aí eu lembro que eu falei para você, eu falei, cara, uma excelente empresa, é uma empresa familiar, mas os caras são muito arrojados, tem uma estrutura assim impecável, são bons de conversa, exatamente o que você está falando. Sim. Aí. E depois de uma semana eu sabia que você já estava lá. Você só me perguntou, obrigado, valeu. Não, só para saber onde está pisando. Você mandou uma mensagem para mim no LinkedIn. Mas é porque a outra companhia eu já tinha trabalhado nela, né? Agora, a Concrebase eu conhecia pelo porte, mas eu não tinha informações lá de dentro. Então você vai em quem você confia, né? O Vinícius, ele era referência para mim, é referência para mim, assim como outras pessoas. Então quando o Vinícius pegou e falou, cara, é uma empresa legal, opa, então minha dúvida talvez esteja sanada. Porque poderia ser uma grande empresa e horrível de trabalhar. Nada. O que não empresa. É uma baita empresa com um ambiente muito bom para se trabalhar. Muito bom. Tenho amizade com eles. A gente fez um trabalho lá no passado, fiz um trabalho com eles, com o Romiyoshi, com o Pecchio. São pessoas muito... Estão no dia a dia, eles estão no dia a dia, né? Sim. Não são caras que estão afastados. Eles põem a mão na coisa mesmo. O Pecchio é um cara dinâmico. Sim. Tem o filho dele, o Adriano, que fantástico. É um fera, né? Um menino maravilhoso. Então, realmente, o que eu falei é aquilo que você falou aí agora. E eu tenho esse carinho com eles, porque eles também têm esse carinho comigo. E foi um período que a gente fez um projeto, deu muito certo. E daquele momento em diante, não fazia mais sentido o projeto. E aí você está lá já... Estou há 3 anos e meio já. Exatamente. Eu fiquei com eles em um projeto que a gente fez para eles de 2016... a 2018, acho. Foram quase 3 anos.
um projeto lá. Isso daí que você tá falando, a gente já falou em um dos episódios também. A gente agora vai começar a linkar aqui, entendeu, cara? Porque assim, você vai falar de qual parte? Do começo, do meio ou do fim? Do final. Em relação ao ambiente de trabalho, né? Você tem uma qualidade de trabalho onde você trabalha e a possibilidade de você poder arrojar, como você falou, dos investimentos da empresa também, né? Isso é muito legal, até é importante, né? No segundo livro, do Concreto Sem Dúvidas, eu coloco um termo que é a diferença entre o louco e o ousado. E é difícil as companhias terem esse discernimento. Porque, para mim, o que separa o louco e o ousado é o resultado. Se você toma uma decisão ousada e não dá certo, você é louco. Se você toma uma decisão ousada, arriscada, e ela dá certo, você é ousado. Então, a grande dificuldade de muitas companhias é entender que risco, você tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Essa é a probabilidade, né? Estatística. É estatística. É 50 para cá e 50 para lá. Exatamente. A Niki Lauda falava, eu me arrisco 80%. Me arrisco 80%. Mais do que isso eu não aceito. Eu me arrisco. Quando eu fui parar no Centro-Oeste, uma pessoa de aditivo foi consultada. Conhece alguém para vir para cá? Que o Fernando Montijo até então ia ser, que é um grande amigo, seria promovido. E ele pegou e falou, cara, o que vocês querem? Eu quero um cara doido. Tem um lá em Santa Catarina, o Jean. E daí eu fui parar em Brasília, no Centro-Oeste, como um cara louco. Então, eu gosto de arriscar. Eu gosto de ser ousado. Com responsabilidade, é óbvio. Mas tem momentos que a ousadia não corresponde. Dá errado. Sim. E o Grupo Base entendeu isso. E hoje ela me dá espaço e eu brinco com o Adriano que eu tenho uma licença poética de poder errar. Né? Porque o erro nos traz aprendizado. E a empresa hoje trabalha muito bem com isso. Tenho errado muito menos do que acertado. Que bom. Né? Porque também a pessoa só viver no erro e falar que faz parte da ousadia também não dá. Não. Isso é maturidade, né? Sim. Você vem ganhando, a gente fala em alguns episódios nossos que quando a gente tem esse nível de maturidade, a gente tem autoridade para falar o que a gente está falando. Perfeito. Então, quando você fala que você ou é ousado ou louco, você tem autoridade para isso. Sim. Porque você conquistou ao longo dos 25 anos essa autoridade, né? E aí eu vou fazer um outro gancho aqui da sua apresentação aqui. E a gente fala muito disso hoje, que é um gargalo, né? E eu tenho certeza que você deve ter isso lá, como todos têm, que é mão de obra. E a gente sempre fala que as pessoas, independente de nível, classe social, cor, credo, etc., todas têm as mesmas oportunidades. Perfeito. Você disse aqui que você começou como ajudante de pátio. Perfeito. E hoje você é um diretor técnico de uma grande empresa. Fora as outras grandes empresas que você passou. Você teve as mesmas oportunidades que outros tiveram, mas Sim. você teve uma visão. Exato. E é isso que a gente fala aqui nos nossos episódios. Porque tem muita gente que a gente escuta e a gente faz trabalhos no mercado. Ah, mas é porque eu vim de uma família simples. Ah, mas é porque eu não tenho condição, porque esse curso... Não, o YouTube está aqui, esse programa aqui é de graça, é levando conteúdo para vocês de forma gratuita. Todos os nossos conteúdos são dessa forma, é um propósito que nós decidimos fazer, de levar conteúdo para as pessoas, 0800, você não paga nada. Te ouvir aqui, ninguém vai pagar nada, você só vai ajudar quem está ouvindo. E é muito bonita a sua história, porque mostra que as pessoas todas têm as mesmas oportunidades. Será que você planejou e teve a visão do seu futuro? Já teve visão, né, Jean? Sim. Você começou como ajudante de pátio. E antes fui servente de obra. E antes foi servente de obra. Então, vamos lá. Você teve a visão e você correu atrás da visão, mas você planejou, Sim. né? Você veio pulando, assim, você não... A gente fala que só nasce grande monstro. Perfeito. Né? Quem não é monstro nasce pequenininho porque cresce com aprendizado. É aprendizado, procurando, estudando, vendo as outras pessoas, as mesas que você senta, com quem você está se envolvendo, quem são suas referências. Perfeito. E é assim que a gente cresce. Então, cara, eu tirei parabéns, que visão que você teve. A maioria das pessoas que tem cargos como o seu,
como diretores, CEOs de grandes empresas, se você olhar a história deles, são muito parecidas. Raros são aqueles que nasceram com o cargo, né? Então, se você for olhar, a maioria dessas pessoas galgaram isso fazendo o que você fez. Teve uma visão. E você foi atrás da visão. E tem que ser. Tem que ser. Então, eu queria, poxa, é muito legal. A gente fala disso aqui em alguns dos nossos episódios, que oportunidade todo mundo tem. Não precisa estudar na melhor escola, se você não tem condições. Se você abrir o YouTube hoje e você quer ser engenheiro, eu tenho certeza que você vai ter milhões de podcasts ou de entrevistas que vão te dar caminhos para você, pelo menos, entender o que é isso, para depois você realmente fazer a estrutura que você fez aí de vida, né? E além dos vídeos, ainda tem inteligência artificial hoje em dia. Hoje a gente tem mais recurso, né? Que ainda te guia para o local certo e para... Por exemplo, quando eu fui estudar sobre o senhor, ele me falou... Você, pelo amor de Deus. Ele, quando ele entrou aqui, ele também me chamava de senhor. Aí eu falei, ó, se você me chamar de senhor, você pode ir embora, nem precisa voltar mais. Pode chamar. Eu mudei a chave. Só porque ele é novinho, ele mudou a chave. Só porque ele tem 24 anos, e é aí, bonitinho. sacanagem, né? Vou parar de ensinar as coisas pra você. Aí ele me falou sobre os livros, me falou sobre a dissertação do mestrado, falou que foi sobre cana-de-açúcar, né? Caramba. E aí, depois ele falou assim... A gente estuda nossos entrevistados, cara. Claro, tem que estudar. A gente tem conteúdo, né? Exatamente. Senão a gente não conhece a gente tem que fazer aquelas perguntinhas que o cara não tá esperando. Aí, ele me falou assim, eu tô te entregando as informações, mas vá atrás da informação real. Então, vá atrás da dissertação do mestrado para poder ler. Aí é a diferença de você tem a instrução ali, Sim. que é muito mais fácil do que antigamente, né? Eu sou novo, mas eu me lembro na época que eu estava na faculdade. Se eu tivesse inteligência artificial, que surgiu que uns 2 anos atrás para agora, mais forte, mais forte. Se fosse lá no meu começo da faculdade, eu acho que estaria mais fácil e talvez eu tivesse mais informação assim guiada. Porque, por exemplo, a gente tem o Google desde sempre, mas o Google, ele te entrega várias coisas. Já a inteligência artificial, ele te guia mais. É saber usar com consciência. Eu vou te dar razão ao senhor agora, no sentido que o Google a gente tem desde sempre, mas nós não tivemos Google. Tá vendo que é importante usar Não era Google não, cara. Era livro, celular era um startup, ou aquele tijolão. Não tinha Google. Não tinha também. Enciclopédia. Nós somos da época do BIP. Perfeito. Nem isso, era orelhão, ficha telefônica e o muito BIP. cartão para falar com a esposa quando ainda era namorada, ela morando numa cidade e eu em outra. E uma situação que é importante falar com relação às oportunidades, e eu concordo plenamente contigo, Vinícius. Eu não gosto das pessoas que se apoiam na história triste para justificar... muita lamentação. Né? Eu não tive oportunidade. Não, você teve. Hoje, tem uma pessoa, tem algumas que eu não vou citar nome, mas eu tenho um querido amigo que trabalha em cimenteira, que o cara começou, é um bom exemplo, o Matheus. Meu xará. E ele começou a buscar, na época de faculdade, a buscar as pessoas de referência do mercado, as pessoas que tinham cargos mais altos. Um dia apareceu para mim o convite dele no LinkedIn. Eu peguei e fui ver, ele tem lá o Vinícius, ele tem não sei quem, tem não sei quem. Eu falei, cara, eu vou aceitar. E ele construiu o nome, daí um dia conversando com outro amigo, eu falei, esse amigo me perguntou, você conhece fulano? Eu falei, não, mas você tá lá no LinkedIn dele? Sim, assim como metade da área técnica do Brasil estão. Eu falei, o dia que eu conheci ele pessoalmente, falei, cara, você é uma aula de network. O cara, antes dele se formar, ele conversava com todo mundo do segmento, todo mundo conhecia o cara, antes dele estar formado. Construiu, né? Ele construiu. Então, hoje, diferente também da nossa época, para chegar perto de um Paulo Helene, eu vi o Paulo Helene antes da minha formatura uma única vez, que ele foi fazer uma palestra na minha faculdade lá em Curitiba. E hoje você tem acesso a um Paulo Helene pela rede social. Né? Facilitou muito, né? Facilitou muito. E as pessoas não... Porque tão importante quanto a tua formação, e não estou falando de faculdades,
Estou falando do que você lê e de quanto você se dedica. Claro. É diferente. Perfeito. Eu posso estudar numa faculdade incrível e sair um profissional medíocre. Você não foi atrás. Se você não for atrás. A faculdade em si, ela te dá o caminho. Como o inverso também, você pode estudar numa faculdade medíocre e você sair um cara sensacional, porque é você que busca... Perfeito. Você busca capacitação. A escola só te dá um caminho. Né? Então a pessoa tem que trabalhar muito bem essa questão da formação, entender que são 4, 5 anos que vão estar lá, que ela tem que dedicar a vida para que ela saia o melhor profissional possível. Não quer dizer que ela vai ser o melhor profissional da turma ou o melhor profissional do Brasil, mas ela tem que ser o melhor dela. Ele tem ainda a oportunidade, e isso eu não tinha essa orientação na época, de se relacionar. Então hoje você, com a facilidade de relacionamento e fazendo uma boa faculdade, vai pipocar oportunidades. Sim. Você tem chance, a vitrine é muito maior do que na nossa época. Não, hoje a gente tem muito mais oportunidades. Você tem um mundo digital está aberto aí. Então, assim, eu não vejo... A pessoa, quando começa a lamentar, eu já mudo o assunto, eu já saio da mesa, porque está se lamentando por bobagem, porque hoje a gente tem acesso a muita coisa, né? Isso aqui é uma ferramenta que você não precisa mais de um computador, né? Você já tem, né? Ele está na palma da sua mão. A gente filma, a gente tira foto, a gente grava podcast com ele, a gente filma a festa, faz tudo com isso aqui. Não, né? Isso daí tá na palma da mão. E depende da forma como você usa. Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Exatamente. Né? Até isso é livre-arbítrio, né? Você escolhe o que você quer, para que você quer usar. Então, assim, tem muita informação e eu acho que a ideia é essa mesmo, passar para o nosso ouvinte, que aquele que está, eu não sei se eu faço, cara. Você não faz porque você não quer. Se quiser, Perfeito. Você só pegar o celular que você encontra. Em um dia você consegue ver no mínimo uns 4, 5 podcasts e vai sair no mínimo uns 10 insights, dali você monta o teu negócio ou você arruma um emprego melhor. Exatamente. Não tenho dúvida, porque hoje emprego não falta. Falta gente que queira trabalhar. Perfeito. Né? Então, emprego aqui não falta. O que nós não temos é gente que queira trabalhar. Uma coisa que eu sempre escuto do Paulo Helene, e vale para nós dois. Ou ele fala, você, a gente não se aposenta. Porque as gerações que vieram posteriores não se identificaram com o setor. Isso. Ele fala, eu me aposento já, você não. Porque quem que vai ficar no lugar dessa tua geração? É difícil. É difícil. Nós estamos preparando ele aqui, ó. Ele saiu da faculdade apaixonado por concreto, está aqui tem quase 2 anos e tem que aproveitar e agarrar. Porque quer. Eu falo para ele, não, vamos fazer outra coisa. Não, eu gosto disso e veio aqui para aprender. Eu falei, se for para aprender, você fica aqui, senão... E eu quero me aposentar. É isso aí. Então, assim como o Pedrinho teve lá no passado, um dia a gente vê se eu substituo sua cara. Por favor, é o que eu quero. Muito Mas bom, uma pergunta que eu tenho eu vi que você saiu da faculdade, eu acho que em 2003? 2003, perfeito. E depois você começou em mestrado em 2008. Isso. Qual foi a virada de chave que você teve na vida para falar assim, eu quero fazer o mestrado? Então, para ver como tudo é planejamento. O mestrado, eu saí da faculdade querendo fazer mestrado. Só que é um curso integral, né? Então você não tem... Eu trabalhando na época, quando eu me formei de gerente de filial de uma concreteira, você não tem tempo. A tua diretoria está o tempo todo, teu gerente regional o tempo todo em cima de você. Então o que eu fiz? Eu me programei para entrar no Senai, que no Senai eu conseguia administrar melhor a minha agenda e o Senai, por ser uma instituição de ensino, ele fomentava isso. Então eu fui para o Senai para fazer o meu mestrado, para depois voltar para o mundo do concreto. Então tudo é planejamento. Não estou falando que o Senai é ruim, por favor, e nem foi um backup. Foi uma experiência fantástica, fiz consultoria em muitas regiões, na área do concreto, pelo Senai, mas o Senai ele entrou na minha mira para facilitar, ou para viabilizar, melhor falando, o mestrado. Entendi. Por isso. Ele quer fazer mestrado, por isso que ele está te perguntando isso. Não. Todo dia passa essa ideia, né? Então, te falando o que eu aprendi no mestrado, aprendi a pesquisar. Quando você sai da graduação, por mais que você faça um TCC fantástico, e quando você vai para o mestrado, você começa a ter uma visão do que é pesquisa. Estruturar uma pesquisa, quais são os objetivos, que ferramentas eu preciso, quais recursos serão necessários e quanto tempo eu vou levar.
e quais são os resultados que eu espero. Mas sabendo também que o resultado diferente daquele que você tem também é resultado, também é aprendizado. A minha dissertação lá, agora pronta, parece que não foi tão... Eu, 3 meses antes de defender, quando eu fiz a minha qualificação, descobri que eu tinha pego uma linha totalmente errada na pesquisa. A conclusão estava equivocada. Um ensaio me derrubou toda a teoria um dia antes da minha qualificação. Eu achava que era uma pozolana e não era uma pozolana, ela entrou como um efeito filler, a cinza. Só que isso chegou para mim na véspera da minha qualificação. Fui para a qualificação sabendo que tudo que eu ia apresentar estava errado. Ainda assim, qualifiquei. Em 3 meses eu refiz toda a minha pesquisa para defender. Tá? Então, isso não era o resultado que eu esperava, mas foi um resultado. Então, a questão do mestrado, ele te ensina muito a pesquisar. Ele te ensina muito a você enxergar além. Eu vejo muitas pessoas, eu vou rodar esse traço porque eu quero um concreto assim. Calma. Vamos lá, o que você precisa para ter... Você começa de trás para frente. Para você ter um concreto assim, o que você precisa? Eu preciso desses parâmetros. Para ter esses parâmetros, o que eu preciso de materiais? Esses materiais. O que eu preciso de tecnologia, de fundamentação, de conceitos? Eu preciso disso. Então agora eu vou começar a pesquisar. O mestrado me ensinou a vir de trás para frente. Entendi. Vale muito a pena. E defesa de TCC ou de mestrado, a gente pode chegar em resultados que a gente não gostaria que chegasse, sim, né? Mas é um resultado. É um resultado. E aquilo ali diz que aquilo ali não serve para aquilo que você imaginou que seria. Ok, então agora vamos para o próximo passo e ver a validade disso. Aí você voltou e corrigiu e defendeu. Exatamente. Perfeito. A gente fala em alguns episódios sobre resultado de pesquisa. Exatamente. A gente falou já sobre isso também. E na verdade a gente sempre faz um link daquilo que a gente está pesquisando dentro do nosso trabalho ou do trabalho dentro de uma concreteira, que nem sempre aquilo que você enxerga como bom, o resultado vai ser realmente bom. Sim. Né? Você pode estar enxergando que se for bom vai ser o divisor de águas, mas nem sempre é. Mas ele tem um resultado. E aquele resultado serve para alguma coisa. Serve para o quê? Não vou fazer esse caminho porque esse não vai dar certo. Eu mudo a rota, mas o propósito é o mesmo. Exatamente. Você informou para a sociedade. O alvo é o mesmo. Para o próximo pesquisador não fazer algum erro desse jeito. Exatamente. O alvo é o mesmo, você não muda, você muda a rota, mas não muda o alvo. Então é importante a pesquisa por causa disso. Jean, entrando um pouquinho mais dentro do livro, que para mim livros na verdade é conhecimento, né? Então através de livros é que a gente... Eu sempre falo aqui nos meus episódios, em quase todos, que quando a gente lê um livro, a gente está conhecendo o autor. Perfeito. Né? Quando não é livro de ficção, alguma coisa desse tipo e tal, que tem muitos bons, evidentemente, mas quando a gente lê um livro como o seu, que fala das suas experiências, né? E o nome é sensacional, sem dúvidas, né? A gente, quando lê o livro, fala assim, cara, agora eu conheço o Jean. Sim. Isso aqui é conhecimento. Perfeito. Então, quando eu leio o seu livro, ou qualquer um outro livro, eu sei o que o autor, a cabeça do autor. Então, ouvinte, livros é sabedoria. Então, quanto mais livros você lê e mais você se informar, é conhecimento que você vai ter para construir sua carreira. Então, quando eu leio o livro, eu sei o que o Jean faz. Sim. Então, eu costumo falar isso. Então, eu queria só fazer essa ênfase, porque eu sempre falo e vou continuar falando que livros, a gente conhece o autor. Está aqui. Exatamente. Né? Entrando no livro, você, e a gente, né, é nítido isso, você enfatiza assim, o dia a dia geral do concreteiro. Eu sei porque eu fui concreteiro e tudo que a gente lê lá é exatamente, né, o que a gente passa e tal. O Matheus está vivenciando isso agora nos trabalhos. E você dá muita ênfase, como todos, né, a maioria, mas você dá ênfase muito sobre os agregados. Perfeito. A gente enxerga que o primeiro passo de uma concreteira é trabalhar os agregados. Perfeito. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte de agregados, águas, o MCC, né, basicamente, que é um pouco da sua experiência, sem dar spoiler, porque, né, tem que comprar o livro para ler. Né? Tem que ajudar. Tem que ajudar. Filho né? novo. Tem filho novo, tem que, né, trocar a fralda, já está grandinho. Já né? está grandinho, mas a escola é cara. É isso aí. Então, assim, sem dar spoiler, mas evidentemente que dando uma ideia,
daquilo que a gente também fala muito aqui, e a gente realmente dá muita ênfase sobre essa questão de MCC. Mas eu queria que você desse uma visão sua sobre isso, porque a gente também fala muito aqui, Jean, que nós não somos donos da verdade. Perfeito. Então, assim, não acredite em tudo que a gente está falando, mas se você não tem uma ideia, aqui é um caminho. Exato. E se você ainda tem dúvida, faça para ver se dá o resultado. Exatamente isso. Pesquise e faça. Ele tinha razão ou ele não tinha razão. Se você não tinha por onde começar, aqui é um caminho. Então, Perfeito. Queria saber da sua visão sobre essa questão de MCC, se você falasse um pouquinho para a gente, entrando mais dentro do seu livro. Tá, vamos lá. Com relação a agregados, principalmente, que acho que é o maior problema do concreteiro, é o agregado, porque até os anos 80, aproximadamente, os livros todos falavam agregado é um material de preenchimento inerte. Ou seja, ele não tinha função nenhuma salvo preencher. Tá? Então, ninguém olhava para o agregado. Olhava-se para uma curva de Abrams, o agregado é o que tem na proporção que eu acho mais confortável. Eu sou de uma época que trabalhava com brita 1 e 2 ainda. Também. Traços com brita 0 a gente improvisava, né? Não vinha nem da matriz a tabela de traço brita 0. E daí o que acontece? Quando você começa a fazer um concreto com 400 kg de cimento, 350 kg de cimento, um FCK 20, 25, tá? O concreto 3:1 do pedreiro, que seria 3:3:1 na verdade, ele tem uma importância menor. Mas hoje eu somo ao MCC do concreto um fator que não é bem o MCC, é o resultado dele, mas é o principal, custo. Para você ganhar dinheiro dentro do concreto, as concreteiras de modo geral, se elas não conhecerem os materiais, de sobremaneira os agregados, não vai conseguir explorar. Então hoje agregado, brita, areia, você tem que dominar o material. E você tem que saber as limitações desses materiais. Muito mais importante até do que você, eu falei em ousadia, eu faço concreto, falar uma região que tem um material muito difícil de trabalhar e é um dos mercados mais desenvolvidos, Goiânia. Eu faço concretos com módulo beirando 40 gigapascal. Com o material de Goiânia, se você chegar a 32, 33, bata a palma. Você tem que conhecer o agregado. Então, isso é fundamental, e isso eu deixo muito claro no livro. Eu escutei muito de pessoas, de chefes, areia é tudo igual. Meu amigo, não é tudo igual. E a gente tem mercados que eu trabalhei que tinha 3 fornecedores de areia, de uma areia para outra eu ganhava 5 MPA, 4 MPA, de uma areia para outra. Mas a areia não ajuda em muito. Agregado não ajuda, forma não ajuda. Agregado é determinante. Agregado ele determina teu teor de argamassa. A brita, teu teor de argamassa determina os limites do teu traço, determina a quantidade de pasta que você vai precisar, a quantidade de argamassa que você vai... Então, é fundamental que você domine o agregado. A água. Então... o cimento também. E consequentemente, o cimento. Mas o agregado é a parte mais importante, né? E então, quando a gente olha a curva de Abrams e fala AC por resistência, aquilo lá é fantástico, né? Mas só aquilo hoje é muito pouco. A gente está num mercado hoje que você precisa ser ousado. E todos os meus companheiros hoje, meus colegas de profissão, os que estão nas grandes concreteiras, todos são ousados. Senão você não está no mercado. Então, ou você conhece o material profundamente, todos, ou você não vai conseguir chegar no item fundamental do MCC, que é o custo. O que vale... Que é a última linha. É a última linha, é sempre. Que é o que a gente chama de desempenho. Exato. É o potencial, né? Você tem que extrair 100% do que o agregado pode te dar. Se ele está te dando 90%, está faltando 10%. Está faltando 10%. Tem que puxar os 10% e chegar a 100%. Exatamente. É o que a gente fala bastante aqui e enfatiza muito sobre essa questão de materiais. Então, areia e brita é muito nessa linha. Cimento. Hoje tem
A gente está passando um momento que é a parte de descarbonização, que os cimentos estão se reinventando, as cimenteiras estão reinventando seus produtos. E é natural e é louvável isso. É uma iniciativa fantástica. Mas tem suas consequências também. Então você tem que entender que o cimento do ano passado não é o mesmo cimento desse ano. Talvez o de 6 meses atrás não seja o mesmo de hoje. E a gente precisa estar muito por dentro das características desse insumo. Então, dominar todos... Se você quer ter um bom produto, você tem que dominar o máximo, você tem que dominar completamente cada insumo e explorar 100% de cada um. Quando você fala dominar, Jean, e ter domínio disso, eu estou entendendo aqui que você precisa ter controle. Fundamental. Então não adianta você olhar um ensaio e tomar decisões por um ensaio. Fundamental. Então você precisa ter uma rotina dentro do seu negócio, tem que ter uma rotina de cuidados, de controlar os materiais, ensaios periódicos, você tem que ter uma rotina. Essa parte de controle é fundamental. Né? Por mais que... E isso para todos os insumos. Em todas as companhias que eu trabalhei na parte técnica, em todas a gente sempre teve... Eu sempre tive a política de pedir que fizessem os acompanhamentos dos materiais e dos traços semanalmente. Quando a gente fala em controle, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque controle que é feito, ou melhor, ensaio que é feito, mas não é lido e muito menos interpretado, não é controle. E tem muita gente que rompe 1000 corpos de prova por dia e não sabe como está o seu produto. Sim. Tem gente que faz granulometria todo dia e não sabe como está o seu produto. Então é fundamental que você, além o controle, seja os ensaios da forma mais correta possível, que sejam executados, os dados sejam reais e a análise seja competente. Porque se você não analisar, isso eu coloquei no segundo livro, não adianta você ter dados se você não os analisar. Isso aí. A gente fala bastante disso aqui também, que a gente dá um exemplo, que às vezes a pessoa tem dificuldade de entender o que a gente está falando. E aí eu pego um exemplo bem mais fácil, assim, eu compro GPS e ponho na minha frota. E aí eu vou perguntar, onde é que estão meus caminhões? Eu falo assim, não sei. Eu falo assim, não, mas você comprou um sistema de gestão de frota extremamente caro e eficiente e não tem alguém para fazer a gestão? Perfeito. Ou a pessoa que está lá não está fazendo Ou a a gestão. pessoa que está lá não está fazendo a gestão, não entendi. Exatamente. Então assim, isso. você faz o controle e não avalia o que você está tendo de resultado? Você rompe 1000 corpos de prova e não sabe fazer um estatístico? Qual é o nosso desvio? Qual é o MPAzinho? Qual vai fazer? Não sei. Cara, mas com tudo isso de informação você não consegue extrair nada. É um campo perigoso, Jean. Sim. E a gente acha, e a gente vê isso muito, e eu tenho certeza que você também se depara por onde você passou, é que tem muita empresa, não digo as maiores e tal, que elas estão mais à frente, mas as que estão menores e estão começando a crescer, sim, quando você cai dentro dessas empresas, eles não sabem fazer uma análise estatística, eles acham que estão indo bem, e a hora que você mostra o número para a pessoa fica um pouco impressionada. Sim. Como se fosse assim, nossa, mas eu não sabia que estava desse jeito. Eu falei assim, mas você está vendendo concreto com esse custo aqui, você não está faturando? O dinheiro vem disso aqui, entendeu? Sim. Então aí a gente encontra com gente com muita surpresa. E está crescendo, e aí eu fico impressionado como é que cresce sem controle. Eu costumo dizer aqui que isso não vai durar muito tempo. Perfeito. Que uma hora isso vai ter uma ruptura e a pessoa ou vai quebrar ou vai desistir do negócio. Porque não adianta controlar, você tem dados e, sim, fatos e não sabe fazer uma análise. E aí continua crescendo. Aí não é mais ousadia, aí é loucura real. Perfeito. Você sai da ousadia. Então, para ser ousado, você precisa ter domínio. Né? Não, você tem que conhecer, você tem que saber onde você está pisando. Eu, na época das cimenteiras, eu atendia outras concreteiras que não eram as minhas, como fornecedor de cimento. Então, eu não vou citar nomes, mas eu conheci concreteiras nesses períodos que chegava e ajustava o traço pelo valor de venda. Vendi mal para uma obra. Tira 30 quilos de cimento. Não foi boa a negociação, ou teve um reajuste, tira 10 quilos para compensar o reajuste. E isso daí... Isso é controle. Isso é controle. E a pessoa rompia muito o corpo de prova. Eu olhava e falava, cara, mas você viu os resultados? Eu dei uma olhada por alto.
Não, mas você analisou os resultados? Dei uma olhada por alto. Daí fazia a estatística. Curva de Abras não existia, era uma ondulação, porque ele ajustava o FCK que havia sido vendido mal, mas os outros não. Então tinha... Quando você ia olhar, o 30 estava mais alto, estava mais baixo do que o 25. Exatamente. Era melhor vender o 25 que você não ia ter problema. Né? Teria uma segurança maior. É isso aí. Mas tinha muito disso, né? E tem até hoje. Tem. O mercado está cheio desses aventureiros que, de certa forma, eu chego a ter pena porque a pessoa entrou num segmento vislumbrando uma coisa, mas ela não domina aquele assunto e não entende a necessidade. Acho que esse é o maior problema. Não é quando você não conhece o tema. É quando você não conhece e não percebe que não conhece. E tem que entender a responsabilidade que tem. Sim. Isso porque tem muito isso hoje. daí de cortar 30 quilos de olho fechado, 10 quilos de olho fechado, você tem que pensar que uma pessoa ainda vai morar naquele local. Exato. Que a gente não está entregando só o concreto, a gente está entregando... É a visão que ele disse no começo de hoje o engenheiro tem uma visão jurídica. Sim. E aí ele começa a ter mais responsabilidade quando ele começa a fazer essa análise, que é uma análise maluca, não é ousada. Isso não é uma análise. Isso é uma decisão que alguém tomou e ele tem a caneta na mão e ele dá a canetada. Sim. O resultado disso pode ser catastrófico. Pode, inclusive, quebrar a empresa, dependendo do tamanho do problema que ele arruma. Né? É muita irresponsabilidade agir dessa forma, né? E tem muita gente agindo dessa forma. Tem muita gente agindo. Talvez do modus operandi diferente, não é por causa do preço, mas o cara corta volume. Ouviu do concorrente, meu concorrente tem 20 quilos a menos, eu vou copiar. Eu vou fazer igual, isso, exatamente. Isso é muito comum também. Eu uso o mesmo cimento, então eu posso usar o mesmo consumo. Gostei do ponto que você tocou agora. Vou copiar o traço. O que você vê sobre isso, hein? Vamos lá, da parte legal. A gente podia até usar o termo plágio. Como aprendiz de direito, futuro operador de direito, poderia falar que é plágio. Mas a gente não vai ao extremo. É um grande risco, falando tecnicamente. São materiais diferentes, são estruturas diferentes, são equipes diferentes. Eu tenho os mesmos materiais, beleza, mas você não tem os mesmos motoristas e nem a mesma tecnologia. Então, fatalmente, aquele traço pode estar superdimensionado ou subdimensionado. Não existe, assim como não existe, minha mãe foi lá consultar com o médico, ela tem uma dor parecida com a minha, eu vou usar o mesmo medicamento. Não existe um remédio, não existe o mesmo remédio para duas pessoas diferentes, se não passar por uma avaliação técnica. Né? Ou pode ter um efeito totalmente diferente. O traço é a mesma coisa. Quando a gente faz, e eu gosto muito do termo do CREA, projeto de dosagem, eu acho que valoriza mais do que falar traço, né? Quando a gente faz o projeto de dosagem, nada mais é do que uma prescrição, como é uma receita médica. Sim. Quem prescreveu aquilo, quem definiu as quantidades, é uma pessoa que tem o domínio sobre aquele material, teoricamente falando, o domínio sobre o material, o domínio sobre as condições de produção, as condições ambientais. Então ela levou tudo isso em consideração para colocar. E se alguém pega e apenas copia, e tem uma situação engraçada, eu já recebi carta-traço minha para eu copiar. Eu mudei de empresa e chegou uma carta-traço da minha antiga companhia, já pediram para copiar esse traço que é muito bom. Falei, não dá. Não, mas dá. Falei, não dá, quem fez esse traço fui eu. E eu sei da diferença entre aquela companhia e essa companhia. Eu não posso copiar. É uma tristeza para o mundo do concreto a gente ver gente vendendo traço na internet. Isso daí é um grande risco. É um grande risco. O problema é que essas pessoas elas atingem muito mais fácil as pessoas que não entendem tão a fundo, porque ela fala com um linguajar muito mais fácil e vem com a fórmula mágica falando... Eu tenho 10 traços nesse caderno para você, compre na minha mão e você vai ser milionário. A gente falou disso na nossa reunião ontem. E acabamos de falar. Isso aqui é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Exato. Né? Eu, quando procuro capacitação, eu procuro pessoas que têm resultado. Não preço. Perfeito. Né? E o que a gente mais tem aqui na palma da mão é preço. Sim. Tem fórmula da riqueza, fórmula da prosperidade, fórmula para jogar na loteria, tem fórmula para tudo. Aquele que quer
passar rápido e não quer passar pelas fases como você passou, como eu passei, Sim. né? Ele quer comprar, ele quer ter um bônus. E o bônus é, cara, esse cara é bom, vai pesquisar. Pesquisa de onde você está tirando a informação, como você pesquisou o Jean, mesmo a gente conhecendo, você foi lá e pesquisou e trouxe coisa aqui lá da formação dele. Pesquisa para ver quem é a pessoa, Sim. para a gente ter uma conversa, para a gente poder saber se eu vou realmente me capacitar com esse cara que está vendendo isso daí, vender traço na internet. Eu costumo dizer a gente tem alguns projetos de consultoria que o maior problema não é traço. Traço é fácil, você vai lá no Google e digita. Uhum. A gente não faz consultoria de traço. Eu preciso mudar os traços. Não, eu não faço traço, cara. A gente não mexe com traço, a gente mexe com gestão. Nós precisamos saber que nós vamos mexer no seu agregado, nós vamos mexer na sua estrutura, Perfeito. quem são as pessoas, tem liderança, não tem liderança, você tem rotina, não tem rotina, tem 1000 resultados, estão analisando estatística. A gente faz um outro trabalho. Se você quer traço, digita Google. Traço. Perfeito. Que tem um cara vendendo com um caderninho com 10 traços milagrosos, você compra dele, cara, vai pagar mais barato. Eu tenho a mesma visão, eu faço consultoria, as consultorias que eu faço hoje um pouco direcionadas para a área do direito até, embora ainda não estou atuando como advogado, por favor não entendam mal, mas eu gosto de trabalhar com patologias e a questões de medições. Uma obra ficou com a medição paralisada em função de alguns itens, umas não conformidades, eu entro para analisar essas não conformidades e ver como que se pode, um mediador. Eu faço consultoria em mediação na área da construção. Traço eu desisti de fazer, projetos de dosagem eu parei de fazer, porque você concorre com o Google, você concorre com pessoas que às vezes têm 1 ano de tecnologia do concreto e vai para o mercado porque ficou desempregado. Eu brinco que todo tecnologista desempregado vira consultor. Esse é um grande problema também. Então você se depara com esse pessoal que não é a minha fonte de renda principal, a consultoria, para eles é. Então eles fazem um preço para fechar. E fazem o traço ignorando muitas coisas. Vão embora, ou eles carregam de cimento, que não é o pior dos casos, porque eles não vão estar acompanhando, tem muitos laboratórios que fazem isso, ou eles vendem, eu vou cortar 20 quilos de cimento. Olha o traço que está lá, promete cortar 20 quilos e faz cortar 20 quilos. E não é sustentável. Então eu desisti de trabalhar com dosagem por isso. Essa situação. Da mesma forma que se fala, eu atuo na gestão, eu atuo em mediação. Isso aí. Não, é que eu estou precisando melhorar meus traços. Falei assim, não, você está melhorando seus traços ou o seu setor de engenharia? Perfeito. Não, meus traços. Não, então a gente não faz esse tipo de atuação. A gente faz um global dentro do seu negócio, como gestão, montar seu time, trazer gente. Às vezes a pessoa está aí dentro. Então, assim, é muito complicado, porque às vezes é top-down, né? Sim. Tem que ser de cima para baixo. E aí, se de cima já começa ruim, cara, nem vai para frente que vai dar problema. Aí a gente já até sai fora, a gente, não, isso aqui não é para nós. Então, assim, são coisas que a gente leva em consideração. É um tema bastante delicado falar de agregados, e a gente está aqui falando há mais de 15 minutos de agregados. Por quê? Porque para mim e para você, pelo que está escrito aqui, sem isso aqui, você não tem como ser uma empresa rentável. Exatamente. A gente fala muito aqui, sempre as mesmas coisas sobre as mudanças são de dentro para fora. Perfeito. Não de fora para dentro. Uma concreteira ou uma empresa, primeiro olha para dentro do seu negócio, depois para fora. Por quê? Fora é mercado. Exato. Fora é mercado. Você não vai mudar o mercado. Você pode ser diferente, claro que você vai ser diferente, dentro. Perfeito. Tendo custo mais baixo e aí sendo agressivo lá fora. Exato. Dando fôlego para o seu comercial ser agressivo. Exatamente. E aí a gente fala muito do que você está falando agora, que você está aqui falando brilhantemente sobre os agregados. Como que você vai ser brilhante na venda se você não é brilhante no agregado? Perfeito. Então, assim, se você não tiver esse controle e desempenho e análise, como você vai dar esse desempenho para o seu comercial no mercado, né? E como que seus equipamentos vão funcionar dessa forma? Porque o que você está fazendo aqui vai dar problema também no equipamento. Você também fala disso aqui. Quem me ensinou a calcular traço e está nesse livro foi o bombista da filial que eu trabalhava como ajudante de pátio e ajudante de bomba dele. Sábado eu ia, rodava traço no laboratório, pegava o carrinho, levava até o lado da bomba. Ele estava lavando a bomba dele e ficava pintando todo sábado a bomba dele. Eu mostrava, Dito,
esse concreto passa na tua bomba? Não. Eu moldava, mas jogava fora e sabia. Aquele teor de argamassa, aquelas proporções de materiais não ficaram legal. Rodava um outro ajustando. Dito, esse passa na tua bomba? Ah, esse passa. Deu beleza. Então, no outro sábado, mudava slump, mudava algum conceito. Dito, esse traço passaria na tua bomba? Passa. E na 401? 401, para quem não conhece, é uma bombinha de mangote de 3 polegadas. Quando eu saí da bomba, chegou essa maravilha. Eu ainda trabalhei com os canos grandes. Passa na 401? Não, na 401 não passa. Ia lá, dosava, então agora eu vou fazer traço para 401. E assim eu fui aprendendo na visão dele. Por quê? Não adianta eu falar que eu faço um traço com um custo baixíssimo se não for bombeável. Não adianta eu falar que eu faço um traço fantástico se ele não dá acabamento num piso. Então, você precisa entender, e daí entra a história do de trás para frente. Qual que é o objetivo? O concreto chegar no 25º andar. Beleza, então o teor de argamassa tem que ser suficiente para que eu consiga bombear até lá. O slump tem que ser compatível para isso. Os materiais têm que me ajudar muito nesse sentido também. Eu tenho que saber o limite do meu material, como que eles funcionam. Então, o conhecimento, e não é, muitos consultores vão, em um dia roda o traço e vai embora. Em um dia você não consegue ter toda essa visão. Possível. É um estudo que leva, às vezes a gente entra numa empresa, meu maior problema é o custo. Tá bom, a gente vai resolver isso. Mas não é daqui uma semana. Tem que ter um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Projeto. É importante a gente debater bastante sobre isso, porque o concreteiro ele ser realmente agressivo no mercado, é dentro de casa que se arruma. Não é fora. E é uma dificuldade muito grande de você, às vezes, colocar dentro de algumas empresas que essa visão tem que ser feita de dentro, não de fora. E fora você sempre vai morrer, cara. Sim. O mercado vai te comer, vai te engolir. Não adianta. É dentro de casa que a gente arruma, conserta, repara o time, porque a gente está falando da parte técnica. Quando a gente vai para a área operacional e comercial, é outra. E a gente tem a história do, eu já fiz isso e não deu certo. Ou sempre fizemos assim, por que mudar? Aí. E aí é onde a gente também, são duas situações que o mestrado ensina a não pensar dessa forma. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, não vou mudar. Exatamente. E se você não muda, como que você quer resultado diferente? Não é sustentável. Então, eu tenho muito disso. Mas eu já fiz isso e não funcionou. Vamos fazer de novo? Mas agora a gente muda isso. Viu? Não funcionou. Vamos mudar isso agora. Agora funcionou. A gente fez uma entrevista aqui com um professor, também engenheiro, chamado Adalberto Chagas, recente. E aí, a gente está caindo na mesma linha que o Adalberto falou. O óbvio é o óbvio. Sim. E aí a gente aprendeu com ele que o óbvio é óbvio, mas precisa ser dito. Perfeito. Porque o óbvio, quando a gente acha que é óbvio e não fala nada, ele continua sendo óbvio. E é trocando, às vezes, um ponto, uma vírgula, que ele precisa ser dito. Exatamente. Porque quando ele não é dito, você está imaginando que o cara está achando que ele também sabe. E às vezes ele não sabe o que ele está falando. Então foi isso. Nós não combinamos nada, tá? O Adalberto falou isso na entrevista, você está falando de uma outra forma e esse é o óbvio. O óbvio é óbvio, mas ele precisa ser dito. Se ele não é dito, como é que você vai mudar o óbvio, né? Então é bem pertinente isso. Ainda dentro desses temas, a gente falar projeto de dosagem e não de dosagem racional. Projeto de dosagem, produção e controle de qualidade, na sua visão, que a gente tem aqui do que você escreveu, queria que você falasse um pouquinho disso, desses três, dessa junção, né? Dos traços, de uma parte estatística, que a gente vai falar, né? Umidade, FCK, ensaios, controle de desvio padrão. Perfeito. Isso tudo vai, né? Forma de material, né? Dos traços, curva de água, e agora a gente está indo mais ou menos para um outro caminho, que é a análise daqueles 1000 corpos de provas. Perfeito. Por exemplo. Qual que é a sua... Conta pra gente um pouquinho dessa visão sua aí. Vamos lá. Desvio padrão, para mim, é o retrato do trabalho. E tem que tomar um cuidado, tá? Porque ele sozinho, e uma coisa que eu aprendi no doutorado,
Não existe resultado vindo de uma única base, de uma única fonte. Você não consegue concluir nada em cima disso. Você precisa ter 2 resultados para você cruzar e daí sim ter uma conclusão. Quando você pega o desvio padrão, ele é o retrato? É. Ele mostra o quanto você tem já a operação padronizada, quanto você tem, e a operação entenda, desde o recebimento dos insumos, manutenção dos equipamentos e a operação dos equipamentos. Eu tenho um desvio padrão de 2,5 numa central, muito bom. Só que daí você olha para os resultados, todos os resultados baixos. Você fala, ok, você tem padronização, mas você não tem qualidade. Então, para mim, desvio padrão ele é fundamental quando a gente cruza com as informações de MPA de segurança. Sim. A partir do momento que eu trabalho com a segurança desejada, e aqui é importante falar, cada companhia tem a sua segurança. Assim como eu tenho minhas limitações de altura, eu tenho pavor de altura, mas até uma altura eu vou. Né? Não, é a mesma coisa. Então, cada uma, eu vou trabalhar com 5 MPA de segurança, 1 MPA de segurança, 3, 10 MPA de segurança, cada um tem o seu, e não estou aqui para criticar isso. Mas se você consegue chegar num desvio padrão baixo e atingindo a tua proposta de segurança, ele é um baita de um retrato. A partir daí eu tenho a certeza do domínio do processo, o alinhamento do projeto de dosagem com os equipamentos e com os materiais que estão vindo. Esse retrato, para mim, é o que me dá segurança, é o que faz eu ser ousado e não louco. E não louco, exatamente. Tá? Quando a gente vai começar, daí você vai começar um projeto que você não conhece o histórico. Abrimos uma filial agora, ou alguém te pediu uma consultoria e você abre uma exceção e vai ajudar o colega. Não tem como você fazer um projeto de dosagem válido se você não pegar o histórico de pelo menos 3, 4 meses. Porque não adianta também, então calcula meus resultados da última semana. Não, amigo, desculpa, não é assim que funciona. Isso é só uma fotografia. Isso é aquele momento. É aquele momento. Você precisa de um histórico. E digo mais, né? Se pegar o Centro-Oeste, a gente tem o período de estiagem e o período de chuva. Eu preciso dos resultados dos 2 períodos se eu quiser fazer um projeto de dosagem que vai ficar 1 ano em vigência. Porque uma coisa é teu fornecedor de agregado produzir agregado no seco. Outra coisa é teu fornecedor de agregado produzir agregados na chuva. Muda teor de material pulverulento, muda teor de argila, muda a granulometria das areias. Eu preciso entender isso. Então, todo o histórico de controle são válidos, e daí volta a comparar com o médico, e acho uma pena que a gente não leva tão a sério essas comparações. Talvez a gente fosse mais valorizado, que engenheiro ele não briga com o engenheiro, muitas vezes ele briga com o pedreiro ou com o vizinho que deu dica na obra. Isso é muito comum. Sim. O médico ele fala assim, para eu te dar o diagnóstico, você tem que fazer esses 10, 15 exames e me traz. Daí você leva. Daí ele não está convencido, ele manda você fazer de novo numa semana diferente, depois de 30 dias, 20 dias, para ver se o teu corpo está se comportando. É a mesma coisa que nós fazemos. Não tem mudança. Então você precisa pegar o histórico do teu paciente, que é aquela central de concreto, e ver como que se ela está diabética ou não está, se ela tem colesterol ou não tem. Então a grande questão do desvio padrão e dos controles para mim é isso. Você não faz nada se você não tiver um histórico. E o desvio padrão é o resultado final de todo esse processo, né? Exatamente. Exatamente. A gente está falando do desvio padrão, mas só ele não é só ele. Tem que precisar do FCK médio, do MPA acima, que é o que você está falando, é uma composição. A gente está finalizando uma trilha que é controle estatístico. Perfeito. Então, acho que a gente deve estar concluindo. A gente já foi ao ar 3 episódios. A gente falou de desvio padrão, desvio técnico, desvio operacional, FCK, quilos por MPA, e ainda faltam mais 2 trilhas que vai falar de MPA acima. E percentual de resultado abaixo, que é o que você acabou de falar, que está tudo baixo, mas está com desvio maravilhoso. Mas está tudo baixo. E a segurança que você falou agora, que é quantos pontos você quer assim. Isso. Então faltam mais 2 episódios para a gente concluir. E aí vem de encontro com o que você está falando, que não é só o desvio padrão. Não. Não tem como, né? A trilha estatística,
São alguns indicadores que a gente não pode Perfeito. abrir mão na hora da análise. O que você pode sugerir, então, para a gente, para nosso ouvinte, o mínimo que ele deveria ter dentro da sua empresa como controle estatístico? Sem isso, ele não tem como tomar decisões ousadas. Perfeito. Só tem como tomar decisões loucas. O que você pode sugerir para o nosso ouvinte? Que ele poderia ter, baseado, né, na sua experiência que está aqui dentro, óbvio, né? Mas realmente nesse toda a sua carreira aí de concreteira. O desvio padrão, fundamental, ele deve ser considerado e tomar um cuidado também com resultados espúrios, porque muitas vezes a gente fala em cálculo de desvio padrão, a pessoa pega resultado, 100% dos resultados, e calcula seu desvio padrão. E daí você está considerando tudo que está lá. Situações de concreto que foi redosado, situações de concreto que ficou 5 horas na obra, e está lá tudo misturado. Então, o desvio padrão feito de uma forma correta, tirando os resultados que fogem ao normal, Sim. né? Eu gosto muito do MPA acima, da segurança, como eu chamo, Sim. porque eu preciso saber, beleza, eu estou com um desvio padrão muito ruim, mas a minha segurança está ok, Exato. então eu estou passando por um momento na minha operação, vamos lá, resgata lá, eu tenho 30% da equipe é nova, por isso que meu desvio, porque os que já estão treinados estão trabalhando no padrão correto, e aqueles 30% ainda estão oscilando. Então o desvio padrão seria o exame de sangue do médico. Sim. É o que traz mais informação quando associar. Ele serve como base para você associar os outros. E, para mim, pensando em risco, percentual de resultados abaixo. E aprendi com um chefe, e gosto muito dessa fala dele, que 0% de resultado abaixo é antieconômico. Concordo com você. Parece, Muito obrigado. parece até que seu chefe era esse daí. Não, mas a gente vem de uma escola parecida. Na verdade, todo lugar que eu vou, não, mas eu quero ter 0% de resultado abaixo. Eu falei assim, não, realmente, é maravilhoso. Só que financeiramente para você isso não é bom. Mas como não? Porque a norma te permite algumas falhas. Porque quem tem 0 é perfeito. É perfeito. Só que essa sua perfeição está levando a sua última linha a ser extremamente fora da sua realidade. A gente Exatamente precisa equalizar, então tem que ter o equilíbrio, né? Porque tem os erros que não vêm diretamente da tua equipe, vêm de quem está fora. Sim. E daí você, para ter 0, você vai ter que absorver o erro dos teus clientes. Que não paga para você absorver. Não. Mas você vai estar absorvendo. Então esses 3 indicadores para mim hoje são fundamentais para eu tomar uma decisão. Então, se eu for montar uma concreteira hoje e eu pensar, do jeito que a gente está aqui falando, cuidado com os agregados, né? Ter o controle, ter um gerencial sobre esse controle e implantar um estatístico que tenha desvio padrão, segurança e resultado abaixo, é o mínimo. É o mínimo. Sem isso, não tem como uma empresa ser... Eu nem coloquei no estatístico a parte de controle de agregados, porque para mim isso daí é obrigação. É obrigação. É o cortar a unha. Porque não adianta você ter desvio se você não controla aqui, não serve para nada. Exatamente. Né? Então é uma consequência. Muito legal. Porque a gente está falando coisas muito semelhantes nas nossas trilhas e a gente sempre vai trazer aqui o que você fala para comparar, porque realmente faz sentido tudo que você fala. Eu fico feliz de estar batendo. Não, tudo que você fala, a gente também fala da mesma forma, você está trazendo de uma outra visão, e por isso que é legal aqui a gente trazer as entrevistas, esse bate-papo, para trazer essa visão de fora, não a minha e nem a dele. Alguém de fora para vir falar, não, isso está errado. Né? Então, assim, o certo é certo mesmo quando todo mundo acha que está errado. Perfeito. E o errado é errado mesmo quando todo mundo acha que está certo. Então, assim, esse é o caminho. Então, assim, você falou isso, o Guilherme da Concrecel veio aqui, falou a mesma coisa. Que é um baita cara, que é baita outro profissional. Também um amigão nosso, né? Você também conhece ele. O Adalberto, que não é engenheiro de concreteira, mas é engenheiro, falou a mesma coisa. Fantástico. Então, assim, todos do mercado têm a mesma visão. Por que, então, que ainda tem empresa que tem tanta dificuldade de entender que o caminho é tão mais simples, o certo, do que fazer o errado, cara? Você tem uma opinião sobre? Eu sei que é uma pergunta difícil, não está no nosso roteiro. Sim. Isso. Tem retórica. Não, tem mas... retórica, é polêmico. Você tem uma visão disso? Porque assim, você também conhece o país inteiro, né? Você trabalhou em todo o país aí. E a gente sabe que
O norte é diferente do sul em termos de materiais. Sim. Né? A gente tem muito melhores produtos aqui. Muito mais fácil trabalhar matéria-prima, aqui. mais fácil de trabalhar do que você trabalhar em Manaus. Sim. Na região centro-oeste, que a gente tem outras dificuldades. É nesse sentido que eu falo. E a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque as pessoas acham que a gente está falando de outra coisa. Não, a gente está falando de concreto. Exatamente. Né? Não estamos falando de nada além de concreto. Perfeito. Então, assim, como você tem essa visão nacional, você tem alguma opinião sobre isso? Por que as empresas... Não são todas, eu não estou falando de todas, mas as menores normalmente têm essa visão um pouquinho mais limitada. Eu entendo, assim, eu tive contato recentemente com uma concreteira, pessoas fantásticas, e eles chegaram e falaram, Jean, nós tínhamos um consultor que tinha uma visão e a gente segue a visão dele. E a gente começou a conversar. E eu coloquei a questão do 0%, eles ficaram endoidecidos. Não, mas tá louco isso daí, mas vai me gerar conta. Cara, primeiro, possivelmente não gere. Probabilidade muito pequena, Muito se você tiver pequena. controle. Se você tiver controle, não é 2 MPa que deu abaixo que vai te fazer um reforço ou uma demolição, por favor. E o custo que você está tendo para não ter, para se manter no zero, é muito maior. Então, se você hoje se permitisse trabalhar, não estou falando propositalmente, mas não ficar incomodado quando aparecer 1, 2% de resultados abaixo, ou até 3%, porque não, a estatística nos fala em 5%, você vai ver que você vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Ah, mas não era a filosofia do meu consultor que me ajudou a abrir o negócio. Sim. Então vem muito disso. A pessoa, muitas vezes, daí tem que tomar cuidado. Aquele que era concreteiro e abre uma concreteira, ele vai com a expertise daquela concreteira que ele trabalhava. Normalmente uma das grandes. Tem aqueles que não tinha... eu vi concreto parece que dá dinheiro, eu vi que é um negócio fácil de fazer, contratei um consultor que apareceu aqui me oferecendo produto e já fazia a consultoria e me estruturou isso. Ele vai viver a verdade daquele consultor, que muitas vezes nunca foi concreteiro. Sim. Nunca foi concreteiro. E daí tem essa grande dificuldade de você quebrar. Quando você fala para a pessoa, vamos aumentar o risco um pouquinho? Jamais. Eu tenho a minha imagem. Eu sou aqui na cidade visto como uma referência. Agora, eu não vou estragar a minha imagem. Daí entra uma questão de medo ou ego. Tá? Já tive convívio com pessoas assim. Mas tá perdendo dinheiro. Você quer ser competitivo? Tem que correr riscos. E a gente vai equilibrando e vai afinando, você vai regulando isso. Então tem muito disso com as pessoas. Eu vejo que as pessoas... O concreto é um setor que normalmente vai de pai para filho. O pai começou com uma consultoria lá e mantém a mesma filosofia dos anos 70, 80. Ou o cara veio de um segmento totalmente diferente, teve um consultor que é conservador, porque não foi concreteiro. Concreteiro, para mim, é o profissional mais polivalente que existe. Ele aprende de tudo, ele lida desde o jurídico até engenharia de materiais. E muitas vezes o cara nem formado é. Nem formado é. A gente tem muitos amigos que nem formado é, que são fantásticos concreteiros. Tem gente que é educador físico e o cara é superintendente de uma grande concreteira. Eu falo, cara, e é um baita de um superintendente. Mas tem o perfil. Eu falo aqui, concreteiro você não forma, você descobre. Aqui descobriu o Matheus. Raridade, né? Sim. Tem a geração Z querer ser concreteiro, né? E a geração Z. Então, Sim. assim, é um menino que realmente já saiu da universidade apaixonado pelo negócio concreto. Matheus foi estagiário do Paulo Helene. Ah, bom. Ele teve uma escola aí... Boa. Então ele pegou a paixão, né? Antes de trabalhar com o Paulo Helene, ele já gostava, né, Matheus? E aí lá, realmente, o Matheus foi picado pelo concreto. Não, e que bom. Tomara que venha um outro. Então, e a gente tá precisando, Tá né? precisando. Para dar continuidade. Né? Exato. Não, precisa. E ontem a gente falando disso, que hoje a gente já não tem tantos mais, né? E tá escasso, né? Precisamos aposentar. A gente fala disso. Ontem a gente fez uma reunião com o nosso time, né? E a gente tava falando exatamente disso. Como é que a gente vai preparar
para os próximos gerações, como que a gente vai fazer o mercado. A gente está preparando um projeto para o próximo ano, e a gente ainda está saindo do brainstorm, e a gente deve atuar um pouco mais nesse sentido de preparar profissionais para o mercado. E não deixar a consultoria, mas se dedicar à educação. Ótimo. Tá? Então, assim, nós vamos nos desenhar um projeto mais educativo do que consultoria. A consultoria vai existir, mas a gente deve mudar um pouco o foco, porque todo lugar que a gente pisa, a gente tem uma grande dificuldade de resolver isso que você está colocando aqui, expondo. E essas são as grandes dificuldades. Então, falta pessoas que tenham o que ele tem, falta pessoas que têm aquilo há muitos anos e não quer mudar, e falta alguém para falar assim, olha, você tem alguém aqui? Eu tenho um modelo de educação que pode te moldar melhor. Perfeito. E aí te dá uma visão do todo. Você não precisa adotar o que um fala, mas você pode ter várias opções. Então é um projeto que a gente está começando e deve ficar pronto até o fim do primeiro semestre. Não é um projeto pequeno, é um projeto grande. Vai ter uma parte educativa online e vai ter presencial. É como se fossem mentorias. Então nós vamos, desde base, para engenheiros iniciantes ou supervisores ou encarregados, para a gente poder fazer o que você fez a trilha por vontade própria e dedicação, a gente dá uma ferramenta para poder acelerar, não pular a fase, para a gente poder dar as fases para esse cara no meio do caminho. Provavelmente a gente vai te consultar para algumas coisas. Estou à disposição. Pode ter certeza que nós vamos te consultar, porque é um projeto muito grande que a gente tem em mente, grande para nós, né? Às vezes o que é grande para mim não é grande para ele ou para outras pessoas, mas para nós a gente entende que é grande. Por quê? Porque essa é a dor do mercado. E a gente tem que criar negócios ou projetos para atuar na dor. Sim. Na alegria não adianta, né? A gente tem que criar na dor. Então qual é a dor? Falta gente, falta pessoas engajadas, falta conteúdo sério. Tem muita coisa séria, mas também tem muita coisa que não é séria, só venda, só venda. Eu vendo, não é venda. Então, assim, a gente está desenhando. Então, é muito legal isso que você está falando, porque vai de encontro com o que a gente também está pensando. Então, tudo aqui está tendo uma sinergia muito boa. De novo, o bate-papo é muito bom por causa disso, porque aí vai saindo essas ideias e já tem mais gente para consultar do projeto. Sim. E acrescentando até, né, Fábio, a grande questão está voltando, né, por que as pessoas têm dificuldade de mudar, de entender. Pense que muitos já passaram por essa experiência, mas de uma forma desestruturada. Tem muito empresário que fala, minha empresa não está indo bem, vou contratar aquele engenheiro que eu acho que vai resolver. Pois é. E a pessoa chega, também não tem a expertise, e o troço não anda. Depois chega outro salvador da pátria, que também não acontece. Daí contrata um consultor que também não entrega. Chega numa altura, e o concreto é um segmento que não é rentável como as pessoas pensam. É no centavo. A margem é miserável, é muito baixa a margem, você ganha no volume. Então, você começa a errar, começa a custar muito isso. Então, o trabalho que você está me falando de mentoria é fantástico para isso. Porque voltando ao que eu falei um tempo atrás aqui, o maior problema não é a pessoa que não sabe, é aquela que não percebe que não sabe. A hora que você tem a mentoria, a pessoa vai falar, cara, tá me faltando isso. Isso aí. Agora eu posso me aprofundar, eu posso ir atrás, eu posso buscar. É isso que tá me faltando. Vai clarear muito a visão, vai facilitar muito para a pessoa. A gente tá chamando meio que uma academia online, que vai ter uma parte online, mas vai ter presencial. Presencial já é para um nível mais alto, para gerentes, tal, superintendentes, que aí é uma coisa presencial, é mais dedicada. Legal. Mas vai ter uma parte online que a gente está desenhando, não está nada pronto ainda, então a gente está na fase inicial. A reunião foi ontem. A primeira reunião foi ontem, porque a gente é marcado para janeiro, e aí eu sou um pouco ansioso quando eu tenho as ideias, e eles também. Eu falo, viu, por que nós vamos falar o ano que vem? Vamos falar agora. Sim. Vamos pelo menos colocar na pauta, porque aí a gente fica de agora até o ano que vem pensando. Perfeito. E vamos trabalhando nisso. Então essa ideia, provavelmente nós vamos pedir ajuda sua aí em algum momento, porque realmente faz sentido o que a gente está falando de novo. Estamos aqui escutando, né, do Jean como uma referência das dificuldades que tem o mercado. Então acho que faz sentido esse caminho que a gente está falando. E a gente tem isso também, porque assim, tem uma parte que é propósito. Propósito é isso que nós estamos fazendo. É Perfeito. conteúdo
forma gratuita. E tem um projeto que, para pagar o propósito, precisa ter um projeto. Então é o projeto 1 e o projeto 2. Eu preciso do 1 para pagar o 2, porque o 2 é propósito, que é o gratuito. Então, para a gente ter isso, a gente tem pensado em outras alternativas. Nós não vamos deixar a consultoria, mas a ideia é que a gente mude o perfil dela para capacitar aquilo que ninguém está conseguindo fazer. Porque é a grande dificuldade. É muito fácil você desenvolver um projeto de dosagem, é muito fácil você selecionar um fornecedor, é muito fácil você orientar quais equipamentos a pessoa tem que comprar. Agora, é muito difícil fazer tudo isso funcionar se você não tiver uma equipe treinada e consciente. É isso aí. O maior problema hoje é esse. É, exatamente. É muito difícil. Tá muito difícil, gente. É esse que é o bom do mundo do concreto, né? Do mundo da concreteira, que não é só a dosagem, mas sim a gente tem que pensar em todo o ciclo. Como a gente falou na entrevista com o Adalberto, as pessoas que estão no mundo do concreto, elas são 100% fundamentais. Aí, pegando agora um gancho aí, por exemplo, o motorista saiu da obra, você falou agora sobre o problema em relação ao cliente de você, por exemplo, garantir seu desvio padrão com o cliente, por exemplo. Ele vai chegar na obra, vai querer colocar água, por exemplo, ou estourar o slump que ele comprou. Quais são as atitudes que você toma perante ao cliente para garantir a qualidade do concreto? Os motoristas são orientados a não fazer. Isso em todas as companhias que eu passei. Mas me colocando no lugar deles, e se não me falha a memória, eu coloquei também no livro. Não, essa história eu não coloquei, vai para um outro livro. Ó, spoiler. Volume 3. Não, volume 3 já está sendo feito. Já fala até o tema, equipamentos esse ano. A gente ia perguntar exatamente isso depois do que ele vai falar aí. Mas eu fui proibir uma vez um cliente de colocar água num traço de piso. Eu era estagiário, não, eu era ajudante de pátio. E daí eu cheguei pro cara, não coloque, porque eu já estava na faculdade, vai alterar o AC, blá, blá, vai delaminar teu piso, baixar a resistência. O cara foi até a caminhonete dele, isso aconteceu realmente na cidade industrial de Curitiba. Pegou uma arma, deu um tiro no chão. Ele olha, nem lascou, tá bom pra caramba. Eu abri o registro do caminhão, fui sentar no meio-fio. Falei, bota a água que você quiser, meu amigo. Não sou eu que vou te discutir contigo. Claro. Então existe pressão. Eu já tive motoristas em companhias que apanharam de clientes por querer fazer o certo. Não é fácil. Então o que eu fiz? O que eu faço hoje? Não entra em discussão. Orienta. A orientação não foi o suficiente? Faz o que o cliente está mandando. Só que depois sai um documento assinado por mim para o proprietário da obra, não é para o engenheiro da obra, comentando tudo o que está acontecendo. Isso tem surtido efeito. Porque a pessoa ela erra, mas ela não quer que espalhe o erro. A partir do momento que eu mando uma notificação extrajudicial para o cliente, falando, olha, estou com dificuldade na sua obra. Toda concretagem, boa ideia, temos adições de água. E aí, vamos continuar dessa forma? Te falo, as últimas 3 concretagens eu não aceito reclamação. Teve adulteração do produto. E com fotos, os motoristas tiram foto do cara pedindo água em cima da laje, aquele sinal típico. Então, isso daí a gente tem feito. E o cliente muitas vezes vai em cima do engenheiro, e o engenheiro, aumenta o slump porque tomei uma chamada aqui. Então tem funcionado. O caminho não é o meio, e sim a entrada. Você tem que ir no dono da obra. Não adianta falar com o cara ali na hora que tem o calor, né? Tem o dia do concreto é um dia extenso, diferente, né? E realmente é uma boa sugestão, Matheus. Você anotou? Eu anotei. E vale. Boa sugestão. Porque você chega pro cara e fala, isso daí vai te dar custo futuro. No futuro você vai ter problema de patologia na tua obra. A última coisa que ele quer ouvir é isso. Custo. É custo. É. Refazimento, né? Refazer aquilo que podia ter sido feito melhor. Ainda falando disso daí, Matheus, eu vou dar continuidade aqui, depois você, tá? A questão do lançamento, que aí vai entrar nisso, que é lançamento, adensamento, transporte e equipamento, que é o seu próximo livro. Uhum. Fala um pouquinho disso, porque primeiro a pergunta do Matheus foi em questão da adição de água, e isso vai rebater aqui. Perfeito. Né? Então, assim, vem uma sequência aí. Se eu alterei a água, a minha bomba vai bombear, o que vai acontecer?
ou não, ou vai entupir. Aí o Isso. que acontece? O caminhão que veio vai voltar como? Então a gente precisa... Fala um pouco desse momento aqui, problemas comuns. Vamos lá. E dos problemas comuns é importante falar, e volta para o tema anterior. Isso não é uma exclusividade minha, da minha equipe, outras companhias adotam isso. A gente trabalha com limite de argamassa que é um slump 10, chegou a 14, ele desagrega. Propositalmente. Para impedir que se bombeie um concreto desse. Eu chego em muitas companhias que você sai do 10 para o 25 e o concreto continua bonito. Manteiga. Isso daí fomenta fazer besteira. Porque, não, pode subir para o 25 que bombeia melhor. E realmente vai bombear melhor, num concreto com muita argamassa. Mas quando você começa a trabalhar nos traços para que você crie uma barreira física, aumentou a água, desagrega o traço e impede bombeamento, você trava. Então hoje temos isso, tá? Voltando, né, para o tema de dosagem, de elaboração de projetos de dosagem. Quando a gente fala de equipamentos, quando a gente fala de mercado como um todo, qual que é o grande problema? Eu comecei no concreto quando se vendia Slump 5 e Slump 8. Brita 0 e 1. Brita 1 e 2. Hoje, o 10 já está quase caindo em desuso. Mas as pessoas, para mim, as concreteiras tinham que riscar das tabelas do 14 para baixo. Para com isso. A gente não conseguiu implantar nem as classes de Slump. É o que eu sempre falo. S10, S100, SC de 60. Você fala isso, o cara não sabe nem o que você está falando. A gente não conseguiu entrar nem com isso. Então, se a gente não tomar uma iniciativa, e daí tem que ser uma iniciativa, assim, tem que começar na academia, para que os futuros engenheiros entendam. Porque quando a gente faz da concreteira para o mercado, não funciona. Eu tive uma experiência dessa no Tocantins, lá em Palmas. Eu subi todos os meus slumps, o mínimo era 14, porque eu estava com aditivo à base de policarboxilato, funcionava bem e o custo era igual ao 10. O que aconteceu? Meus concorrentes mantiveram o 10 e baixaram o preço. E daí eu tive que baixar o preço do meu 14, que eu já não conseguia voltar mais para o 10. E daí o 14 já começou a ficar caro para mim. Então, o mercado em si tem que entender. Já passei por mercado, Goiânia, um cliente, certa vez, eu compro Slump 12. Eu falei, cara, você não está usando o 12. Eu estou vendo nos corpos de prova que você não está usando o 12. A brita está embaixo e a argamassa em cima. Você está botando super, porque nessa companhia que eu estava, o super ficava na obra. Você está abrindo no super, não na água. Mas então eu não estou alterando o AC. Sim, mas está alterando toda a parte de reologia. A tua viga está com brita embaixo e a argamassa em cima. Não vai dar a resistência que você precisa. Vamos fazer o seguinte, próxima concretagem eu vou acompanhar e vou estar lá do lado do caminhão e vai descarregar todos no slump. Terceiro caminhão, os pedreiros se juntaram e desceram greve. Não vamos mais fazer a concretagem. Não vai mais fazer. Viu como você não está aplicando no slump certo? Mas então, vamos subir para o slump 20, que é o que o pessoal deve estar usando, pelo que eu vi. Subir para o 20, agora tá bom. Não tá do jeito dos outros dias, mas tá bom. Então, é muito cultural. Santa Catarina, Florianópolis, eu tinha 95% dos meus traços só brita 0. E slump acima de 16. Vou te fazer uma pergunta depois você falar desse caso. Aqui a gente está hoje com brita 0 e 1 em um volume muito grande. E slump aqui no interior de São Paulo e na capital, na casa de 12. Mas você vai para Curitiba, ainda tem 8. Slump 8 sendo vendido. Brita 1 sendo vendido puro. Daí você fala, cara, dá pra gente começar a melhorar. Puxa, autoadensável veio, tá restrito às academias praticamente. Sim, não avança. Não consegue avançar. E há anos não avança. Há mais de muitos décadas. Precisa muito mudar a cultura. Você não acha que isso está ligado à parte comercial? Sim. Perfeito. Perfeito. Eu te pergunto isso porque realmente me incomoda muito, porque vender o Slump 8 está muito ligado ao comercial e os suprimentos da construtora. Que ele abre uma cotação para o mercado, cotando com 6 mais ou menos 1 e 8 e 9 mais ou menos 1.
só que ele não usa. Aí ele fecha o contrato e devolve para o engenheiro da obra, o engenheiro é o que se vire. Exatamente. Só que o comercial do lado de cada concreteiro, ele tem que ter essa visão de falar assim, tá errado. Não pode ser isso aqui, você não vai usar. Perfeito. Mas ele continua fazendo isso porque ele fecha num bom custo. Não, mas eu tenho os acréscimos de brita, de slump, que vai subir 4%, 6%, tá no contrato. Pois é, mas ele vai começar com 6 mais ou menos 1. E vai começar com 9 mais ou menos 1. E que vai não ser vai adaptado. aplicar. Então, assim, não sei se você tem a mesma visão, eu acho que o comercial é muito influente nisso. E é uma coisa que você acabou de falar, que precisa trabalhar na academia. Concordo. E o comercial? O comercial ele tem que parar isso daí. Para mim é muito claro, a gente não pode vender concreto, a gente tem que vender solução. A gente tem que entrar no mesmo tema de novo, de trás para frente. Eu nunca vi um comercial chegar e perguntar qual é o desafio da sua obra? Qual que é a dificuldade que você tem na sua obra? Ninguém pergunta. Chega e fala, qual que é o preço? Você já tem algum preço aí para você me passar de referência? Só para eu ter uma ideia, para eu balizar o meu aqui na minha proposta. Mas ninguém pergunta qual que é a necessidade do cara. Diferente da concessionária do automóvel. Que ela faz o inverso até. Já pensou o seu carro que carrega? Meu primeiro carro que tinha carregador por indução, eu não tinha celular que carregava por indução. Eu queria comprar a desgraça do celular para usar o carregador. Mas quando eu fui comprar, o cara falou, tem carregador por indução. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, não, puxa, é um troço legal, agora eu quero o celular que carrega. Então, o nosso pessoal estava falando com a minha esposa, tem um cliente que está com 4, 5 meses de atraso no cronograma. Eu falei, cara, tem que chegar lá e falar, teu problema é esse? Vamos fazer uma reunião com o teu calculista e vamos aumentar a resistência do concreto, aumentar um módulo e desformar antes, tirar escoramento antes. Vamos buscar um produto que resolva o teu problema, porque continuar fornecendo do mesmo jeito, ele vai atrasar 5 meses a obra. Eu não agreguei nada a ele. Se meu concorrente chegar com preço menor, ele tira você. Ele me tira. Não, vamos oferecer solução para o cara. Ele vai pensar 2 vezes de te tirar. E você agrega valor. Exatamente. Então, um grande problema do comercial hoje na concreta era que não vende solução. E daí cai numa commodity. A gente falou disso aqui no último episódio. Concreto tá virando commodity. É centavo? E quem não é, mas tá quem virando. transformou commodity é o comercial. É o próprio comercial. A gente nunca entrou muito profundamente nesse tema comercial, porque é um tema que a gente não domina muito, né? Mas eu sei que você você fala do comercial aqui nesse ou no outro. Nos dois eu Nos falo. dois você fala isso. Então por isso que eu toquei no assunto, porque realmente a gente se depara com muitos problemas relacionados a esse tipo de postura de slump e tal, e aí vai dar lá nos equipamentos. Sim. O problema está na entrada, a gente está vendendo o concreto errado porque a gente não quer saber qual é a solução. Sim. Exatamente. Então a gente fala isso aqui, algumas pessoas não gostam do que a gente fala, mas são coisas que são reais. Então assim, você precisa ter um comercial mais preparado, tem que estar mais capacitado. Aí entra capacitação, Sim. preparo, treinamento. Todo mundo fala, precisa treinar. Mas precisa treinar, porque o óbvio é óbvio, mas só precisa ser dito. Perfeito. Precisa ser dito. Esse livro, antes de virar livro, virou 40 vídeos que eu gravei para a minha equipe comercial da Concrebase. Deles tem vídeos de 5 minutos, pensando tipo um podcast curtinho. O Adalberto falou sobre isso de criar academia dentro do trabalho. Dentro do trabalho, é isso, é a academia digital que a gente está falando. A gente criar vídeos curtos, ensinando as pessoas pelos exemplos da vivência, e é uma questão de treinamento e capacitação. Tá lá online, o cara vai lá, baixa, assiste, entendi, passa pro time, orienta e vai. Aí tem que ter uma questão de avaliação, né? Depois disso, melhorou, piorou, não, volta aqui, de novo, e aí E tem que ser. É óbvio que é óbvio, isso, e tem que ser dito. Então, quando a gente fala de educação, o modo de educação que a gente está falando é desenvolver exatamente isso, para a gente melhorar essa questão da postura, assim, do comercial, não só do comercial, mas daquela base que a gente vem falando que vai assumir a sua posição no futuro. Mas o comercial, eu acho que tem uma influência muito grande, porque é a porta de entrada. Sim. E da forma como ele traz, é a forma como a empresa vai entregar. Perfeito. Então é a forma que tem que ter uma sinergia com tudo isso que a gente está falando aqui.
Falando um pouquinho agora, ô Jean, eu acho que a gente já está quase indo para o nosso finalzinho, caminhando para os nossos finalmente. Queria que você falasse um pouquinho de inovação e uma regra de ouro aí, que o Matheus colocou aqui como um caminho. O que você pode falar, usando o que você tem de experiência do seu livro, mas do atual momento seu, que você já deu algumas dicas aqui, como é que você faz, né? Como é que você está no dia a dia. O que você pode falar de inovação para o futuro, no concreto? Qual que é a sua visão sobre isso? E uma regra de ouro, que não pode deixar de existir para você ter essa inovação. Uma linha. A inovação, para mim, hoje, dentro do concreto, ela está muito na questão de realmente vender solução. Ah, mas vender solução é um negócio que todo mundo faz há séculos. No concreto, não. Então, a grande inovação hoje é você entender o momento. Nós estamos começando em São Paulo um movimento de prédios mais altos, na capital. Então, concretos, que te permitam chegar a grandes alturas com elevados módulos. Isso é algo que vai ser uma provocação em pouco tempo, como já é uma realidade em Balneário Camboriú há pelo menos 10, 15 anos. Então, a grande inovação para o mercado, falando de São Paulo nesse momento, mas se for pensar todo o Brasil, é você pegar e quebrar todos os paradigmas. Eu lancei no sábado passado, junto com a Concrebase, o Base Ultra, que é um concreto autodensável, só com brita zero, com módulo acima de 45. E com resistência de 55 megapascal, com 290 quilos de cimento. Tá? Então, retração fantástico, emissão de CO2 baixíssima, consumo de água 145 litros por metro cúbico. Já estou passando a receita para os concorrentes. Mas é uma situação fantástica, porque você chega você tem um momento de preocupação ambiental, falta de recursos, água, a gente está tendo que comprar água em toda a capital, porque não tem água, não consegue manter uma central com poço, tem que comprar água. Usando uma quantidade de cimento que viabiliza economicamente, porque solução para mim é aquilo que te atende e que te permite pagar, senão não é solução. Sim. Tá? Então, quando você olha para esse lado, muito inspirado esse traço nos traços lá de Balneário, a gente começa a falar de inovação. E observe que eu falei base ultra, não falei, eu estou com FCK 55 de módulo elevado. A inovação também, assim, tem uma outra companhia cimenteira que lançou um produto antes, com nome, e acho que o caminho é esse para a gente fugir da commodity. Sim. Então, falando do o Bernardo, com a Realmix em Goiânia, com Quantum, por exemplo, isso para mim é inovação. Tá? Isso para mim é inovação. E dentro de tudo isso, daí falando da regra de ouro, para mim, é consciência. Para qualquer concreteiro, indiferente do seu tamanho, ele tem que ter consciência dos seus limites. Ele tem que ter consciência daquilo que ele está fazendo. Ele tem que ter consciência de onde ele está pisando. Ele tem que ter consciência até onde o bolso dele aguenta. Então, para mim, a regra de ouro é consciência. A partir do momento que você consegue entender todo o setor, consegue entender tudo, e consegue se entender, se ver dentro dos setores, ter uma real noção de onde você está posicionado, você está bem. Então, para mim, isso é a regra de ouro. Perfeito. Excelente. Essa questão de inovação que você diz aí, eu vejo com muito bons olhos, né? A gente vê com muito bons olhos. E aí, recentemente a gente falou sobre controle estatístico, a gente fala de concretos que têm quilos por MPa entre 4 e 6, 7, que é o maior nível de controle que você precisa ter para fazer esse concreto. É exatamente o que você acabou de falar. Então, a gente não está mentindo. Não. Então, a gente não mentiu em nenhum episódio, a gente só fala verdades.
a gente se baseia pelas normas, quando a gente fala sobre concreto, e a gente, né, falou isso, que a norma preconiza controle rígido. Sim, Para você fazer 4 a 5, 6 MPa, quilos por MPa, você é com esse tipo de concreto tem que ser. e é com a inovação. Sim, E a regra de ouro que é a consciência de saber onde você está pondo o pé, né? Onde você vai pôr a mão ou o pé, você pode acelerar ou você tem que puxar o freio de mão. exato. Você tem que ter plena Né? ciência do que você pode Exatamente. fazer. Porque isso daí não é fácil de fazer Sim, e demanda muito cuidado. Porque você não falou, mas a química aí está agindo não, a química é muito pesada. absurdamente. E o né? comprometimento de todos, né? Então a gente Sim. ficou quase um ano e meio estudando isso. Então não é uma coisa que Não. deu na minha cabeça aqui, eu copiei de alguém e fiz igual. A primeira história que eu ouvi foi concreto autodensável, brita zero, com módulo acima de 40, não dá. E eu tô falando na secante, não na tangente. Tá, então a hora que você fala isso, você fala, não, isso esquece. 145 de água, mesmo com essas areias muito boas de São Paulo, não. A reologia vai ficar muito pesado. Eu bombeei com uma BPL 1000, esse concreto. 80 metros de distância. A química é fundamental, né, Jean? Sim. Tem um projeto e você tem que estar com ele do seu lado para ele poder te ajudar nesse desenvolvimento. Né? E você precisa ter as empresas de soluções químicas têm que estar junto. Elas têm que estar juntas, porque você não consegue hoje fazer sozinho. Eu chamo as pessoas e falo, estou com esse projeto. Quer vir junto comigo? Esse projeto, que inicialmente chamava-se TOR, eu até cheguei a apresentar alguns dados na Concrete Show desse ano. O TOR, ele começou, eu chamei algumas empresas, de todas que eu chamei, 3 compraram a ideia. Outras falaram, não, a gente não vai. E daí a gente começou o trabalho com as 3. E os resultados iniciais foram horríveis. Até que chegou no resultado que a gente desejava. Em cima de estudo, projeto. Estudo, pesquisa, né? E sim. Resultado é 1 ano e meio, tá aí. Aí sai um resultado desse. 245 quilos, no FCK 55, com módulo acima de 40. E 145 litros de água. E 145 de água. A química realmente tem que ter um poder aí absoluto, não é só a gente tirar da cartola, né, e colocar em cima da mesa. E aplicável em obra. Aplicável, né? É, porque tem muita coisa que é acadêmica. Né? Exatamente. É aplicável no laboratório. Exatamente. Né? Esse concreto daí... translúcido é um deles, é lindo, mas não é aplicável em obra, você não vê muito. Eu né? te falo que eu tinha vontade de fazer o translúcido quando eu estava na faculdade. Quando eu vi fazendo, botando os fiozinhos lá, falei, não é do jeito que eu imaginava. Não. É uma coisa muito mais processo do que produto. Exatamente. O translúcido, para mim, é isso. Perfeito, cara. Eu acho que tá muito claro sobre inovação e é um gancho que a gente fez aí com um episódio que a gente falou sobre estatística, acho que foi talvez um dos primeiros que a gente já falou sobre isso, de estatística e do controle rigoroso. E alguns perguntam, não é impossível, não tem como ter 4, 5%. Tem, cara, tá escrito na norma. Você chega. Você só tem que fazer um trabalho, né, bem feito, né, de pesquisa, de estudo, trazer parceiros, aí nós estamos falando de agregados. Exatamente. A química aí é fundamental. Até as pedreiras são do grupo. Isso. A gente mudou o perfil das britas para atender esse projeto. Eu não tenho dúvida. Certeza. É porque tem um mercado. Sim. É inovação. É inovação. Jean, dentro de tudo que a gente falou aqui, evidentemente que não dá em poucas horas, né, para falar tudo do que você põe nos seus livros. Mas o que você poderia deixar para a gente aqui como legado do volume 1 e 2 para o nosso ouvinte aqui, para a gente encaminhar assim para um final brilhante aqui? O que você poderia sugerir para o nosso ouvinte, além de ler os seus livros, óbvio, né? Mas de lição que você pode passar para a gente aqui, óbvio, e para o nosso ouvinte sobre os seus 2 livros. E o spoiler do terceiro, quando é que vem? Vamos lá. Com relação a, se for falar como um todo, tá? O que eu sempre falo para as pessoas? Não coloca limite, não coloca isso daí, seja para um trabalho que você vai começar ou seja para a tua vida. A gente falou muito no início, né? Se vitimizar. Não tem que se vitimizar, você tem que acreditar. E muitas pessoas vão te ajudar no caminho. Você às vezes nem vai perceber, mas muitas pessoas vão te ajudar. Seja te inspirando, seja te encorajando.
seja estando lá te esperando a hora que você chegar tarde da faculdade, como era o caso da esposa. Família. Então, isso é fundamental. E a hora que você tiver, e eu brinco no segundo livro, né, uma das questões que eu coloco é como é chegar ao auge. Eu falei, cara, eu não cheguei, porque o auge para mim é uma montanha. A hora que eu chegar no pico, que seria teoricamente o auge, eu só tenho descida depois. Eu prefiro continuar escalando. Então, acho que essa questão é fundamental. Eu sei mais do que eu sabia ontem, eu sei bem menos do que eu vou saber amanhã. Sim. Você tem que estar disposto e consciente com relação a isso. E quando eu falo sobre consciência, exatamente foi o que mais eu ganhei escrevendo os livros. E os livros, eu escrevi os 2 livros com um propósito de quê? E daí o que você muito falou. Quem lê esse livro vai entender como o Jean pensa e é a verdade. Sim. Foi a forma que eu achei para eu ser eternizado, embora eu não seja eterno. Sim, mas os livros eternizam. Daqui 20 anos Esse alguém vai legado, ler e vai falar, cara, olha como o Jean pensava. Sim. Olha como o Jean fazia concreto. Tá tudo errado. Beleza. Mas tá aí lá. Mas tá lá. É uma opinião. Somada com a tua, talvez saia uma terceira. É isso. Tá? Então, não se fecha para o mundo, não se fecha para as oportunidades e não coloque desculpa. Um chefe meu falava que a pior desculpa é a verdadeira. Eu estou muito cansado para fazer uma faculdade. Cara, faz. O cansaço lá na frente vai ser recompensado. Sem dúvida. Não procure uma desculpa. Mas nesse momento eu estou sem grana. Não dá para fazer uma faculdade? Tem um monte de curso gratuito muito bom na internet. Faça. Não fique parado, né? Não dá. O mundo hoje é muito dinâmico. Então, o que eu aprendi nesses 25 anos de concreto, o que eu aprendi escrevendo os livros, o que eu aprendi com as pessoas que leram os livros e deram os feedbacks que foram fantásticos. Só tenho a agradecer as empresas que apoiaram também, os patrocinadores dos livros. Se eu for arriscar a falar, eu talvez esqueça de alguma, é muito injusto. Fica à vontade. Mas agradeço a todas as empresas. Eles fizeram com que eu tivesse uma consciência da importância que é você deixar um legado. E a responsabilidade que é. O segundo livro, ele fala muito... Esse primeiro, eu coloquei dúvidas que você, o Matheus, a gente ouve todo dia. E eu escrevi aqui, eu brinco que o dia que eu não lembrar mais das respostas, eu mesmo consulto. Que são as minhas respostas para as situações. O segundo livro, eu me entrevistei. Eu peguei o Jean com a idade do Matheus, até um pouco mais novo. Cara, qual que é o teu receio? Você está ingressando no concreto, quais são os seus medos? Você vai passar por essas armadilhas. Então eu falo muito de gestão de carreira, gestão técnica, gestão de carteira de clientes e gestão de equipe no segundo livro. Porque é o que você vai aprender quando você já tiver com seus 50 anos. Na hora que você fala assim, puxa, lá atrás eu fiz besteira. Então, o segundo livro era para aquele Jean que, se tivesse lido, não teria cometido metade dos erros que cometeu, talvez. Então, o segundo livro é muito para isso. E o terceiro, a ideia são 5 livros do Concreto Sem Dúvidas, é um projeto de 5 livros. O terceiro eu vou estar falando sobre equipamentos. Eu quero abrir uma concreteira agora. Qual equipamento comprar, como dimensionar? Como manual? Como manual. Tá, sempre legal. Assim, um guia de consulta. Um guia de consulta. Não vou falar, compre caminhão marca X ou Y, mas não. que tenha especificações isso daí. Tá. Se não tiver esses parâmetros, talvez você tenha dor de cabeça. E se o teu bolso não aguentar, tenha dor de cabeça. Sim. Mas saiba que vai ter. Sim. Um empresário um dia desse, lá no Ibracon, que virou um grande amigo querido, ele chegou e falou: Jean, comprei uma concreteira, mas eu sou advogado. Que dica que você tem? Eu falei, controle seus custos. Você controla mês a mês? Não. Você controla por metro cúbico? Não. Falei, cara, então comece a fazer urgente. Não, você vai fechar ela. A gente se encontrou recentemente na Porsche Cup. Ele chegou e já comecei a fazer e me assustei com os números, bem longe do que você falou que seria um bom número.
Falei, agora você sabe, pelo menos. Você tem onde você quer chegar e você tem onde você está. O caminho você trilha. Isso aí. Então, acho que já falei bastante. Não, tá ótimo. A gente vai fazer um spoiler agora dos equipamentos. É isso aí. Já sabemos que é uma trilogia. Trilogia não, uma trilha de 5 livros. 5 Tá livros. só no terceiro ainda, faltam 2. E sempre lançado na Concrete Show. Sempre. Então, o ano que vem, em setembro, agosto, teremos um novo lançamento. Novo lançamento. Excelente, cara. Depois que você for lá, então, a gente vem aqui de novo. Você fala de novo. Show sobre de o seu bola. No livro. próximo livro. No próximo livro. Ficarei muito feliz. Pronto. a Então, gente- pegando o gancho de você conversando com você no passado. Tá vendo? Não chamei de senhor, troquei pra você. Você aprende rápido. Tá indo bem, tá indo Você bem. tá igual o Iá, é rapidinho. Você chama a atenção dela, ela também aprende. Fala, para de me elogiar e responda, seja sincero. Qual é a dica que você daria pra você do passado? Pra você trilhar a sua carreira na concreteira, qual seria essa dica que você daria no passado? Não queira ter razão, preocupe-se em ser feliz. A gente técnico, a gente tem muito a questão de chegar e falar, cara, na norma tá assim, você tá errado. E daí você começa uma briga que você não tem ideia de onde vai acabar essa briga. Quando eu falo, não se preocupe tanto em ter razão, e se preocupe em ser feliz, Vinícius, olha, será que esse é o melhor caminho? Vamos analisar junto. Eu vou ceder um pouco, você cede um pouco, vamos por aqui. Aí você começa a ser feliz e para de querer só ter razão. Então, para quem está entrando na área técnica, acho que o principal é isso. A gente não pode nunca, um chefe meu falou uma vez, o girassol mais bonito é o maior girassol. Certo? Você mede a beleza do girassol pelo tamanho. Só que quanto maior ele é, mais ele se curva pelo peso. Ou seja, quanto mais você aprende, mais humilde você deve ser. Então, isso eu levo para a vida. Em outras palavras, servir. Você deve servir primeiro Fundamental. para ser líder. A gente falou disso já. É isso que você está falando. isso. Eu só estou pegando um gancho aqui falando assim, para você ser um líder, chegar na construção lá quando você é jovem, e a gente tem dificuldade de entender isso, a gente tem que primeiro servir, ter humildade, para depois a gente ser um bom líder e ter liderados no mesmo perfil, né? Exatamente. Jean, muito bom o nosso bate-papo, estou muito feliz, eu gostei demais. Então, assim, já fica o convite, porque primeiro você lança na Concrete Show, então daqui 8 meses a gente fala de novo. Quem Fantástico. sabe a gente não faz um podcast lá no Concrete Show, nem Vai que ser um for prazer. de pé na frente do stand, Por que depois não? do seu lançamento, você faz o seu lançamento lá, o nosso stand vai estar lá também. Legal. A gente pode fazer alguma coisa lá, o Renato dá um jeito, o nosso produtor aqui, né, Renato? Dá um jeito da gente fazer uma filmagem lá e bater um papo, você falar um pouco do seu livro, e a gente, quem sabe, a gente não faz ao vivo. Vai ser Seria uma ótimo. honra. Seria uma boa ideia, né? Fica aí, anota aí, porque se promessa é dívida, depois eu posso esquecer. Ano que vem, ano que vem. Ano que vem tá aí. Estruturando 2026, gente, certo. Nós vamos estar num bom lugar também, lá em 2026, nós vamos estar na frente da Arena. Legal. Muito Nós vamos bom. estar do lado do pessoal da Ditibras. Eu sei que você também faz um lançamento com eles, Sim. né? Então nós vamos estar ali do lado. Quem sabe a gente faz uma dupla lá, ou um trio, você no meio. O Marcão foi uma pessoa fantástica, né? Falando da Editibras até, esse primeiro livro foi muito pelo encorajamento dele. Eles são muito boa gente. Ele viu o rascunho e já vamos publicar? Eu falei, cara, não vai dar certo. E no fim já foram 1.300 livros. Aí. Bom, show de bola. Muito bom. Jean, mais uma vez, obrigado. Uma honra receber você aqui. Eu agradeço, Infelizmente, a gente tem que ir para finalmente, porque a gente tem bate-papo aqui para mais de 10 horas, então a gente tem que fazer vários episódios. A gente vai fazer outros. E aí fica para uma nova, para o ano que vem a gente faz uma nova, além dessa ideia aqui, se funcionar, pode contar com a gente. E antes também, se for o caso, a gente faz uma nova rodada para você falar um pouco mais, porque é muita coisa para a gente explorar e realmente é pouco tempo. Até porque o ouvinte também vai cansar de ficar ouvindo Sim. a gente. Não. Embora eu goste de assistir, porque o trânsito de São Paulo é tão grande que dá tempo de assistir tudo, né? Eu fico assistindo julgamento durante a madrugada, podcast é muito melhor. Então, Jean, eu te agradeço. Foi realmente Vinícius, um prazer, uma obrigado. honra receber você Foi aqui. uma honra pra Você mim e a sua também. família são bem-vindos e o convite fica aqui aberto para você retornar quando a gente puder ver novamente e você vir de novo aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço o convite, foi muito bom.
Muito bom conversar. Obrigado também. Obrigado, Matheus. Falamos de muitas coisas. Chegou até em anos 80. Você nem tinha nascido. Exatamente. Hoje foi uma aula. Obrigado. Você dos Eu que agradeço. anos 2000, né? 2001. 2001 eu menino. estava no concreto já. Pois é, eu Tá também. vendo? É isso aí. Fala, engenheiro. A gente vai encaminhando para o final. Queria agradecer vocês. Não esquece, hein? Toda terça-feira, às 6h57 da manhã. No Spotify e no YouTube. Obrigado pela sua audiência e deixa comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de dar um joinha, apertar o coraçãozinho. Divulga para os seus amigos, porque esse episódio foi realmente muito bom. Tá bom, pessoal? Jean, obrigado mais uma obrigado, vez. Vinícius. Valeu, Valeu, Juliano. Matheus. Matheus, obrigado. Vinícius.